Materiais de qualidade. Acabamento preciso. Design sofisticado. Você sonha e nós criamos. LT Móveis sob medida. Rua Alberto BR 726, Ribeirão do Tigre, Rio do Oeste. Alô, meu povo, boa noite para vocês. Estamos começando mais um podcast Chico Santos, Alô, meu povo, hoje ao vivo, porque o motivo é extremamente legal. Eu conheci essa menina em uma matéria que eu vi em um programa muito famoso. Vou citar o programa, foi no Fantástico. Vi uma matéria sobre constelação familiar, eu disse, o que é isso? Prestei atenção na matéria e vi que uma das referências da matéria era uma menina de Florianópolis. Eu disse, caramba, olha, a moça de Floripa, não tem? Pois então. Um tempo depois, eu entrei em contato com ela porque a minha esposa foi em uma palestra, como as coisas se interligam. Foi numa palestra em Florianópolis, em que ela estava. E aí minha esposa, Chico, eu conheci uma menina fantástica. Eu disse, quem? Citou o nome, eu disse, mas eu conheço essa menina, eu vi uma matéria. Entrei em contato com ela para uma possível entrevista em um programa de televisão que eu apresentava aqui em Rio do Sul. Estamos em Rio do Sul, Santa Catarina. E ela prontamente aceitou. Quando ela aceitou, eu convidei uma outra amiga que é de Rio do Sul, porque eu falei para ela, olha, tem tudo a ver contigo. Vai lá, vai no estúdio assistir a entrevista. Essa amiga veio. E aí as duas se tornaram amigas e gerou uma história fantástica. Praticamente 5 anos após isso, muitas coisas mudaram, porque a vida é isso, ela é feita de mudanças. Ela está morando em São Paulo, continua, né, muito forte dentro daquilo que se propôs em sua vida e com muitas novidades. A constelação familiar foi mais um passo dentro da sua evolução. Eu estou com a Sheila Ortiz, que é uma amiga querida. Amigo é aquela figura que você tem para si, que não importa a distância e nem o tempo. Toda vez que você encontra, continua sendo a tua amiga. Então, você continua sendo minha amiga. Que bom tê-la aqui. Tudo bem contigo? Muito bem, adorei essa tua abertura tão carinhosa e tão amorosa. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com você novamente depois de 5 anos. Exatamente isso, né? Como as coisas vão se interligando, formando uma rede chamada vida, né? Fantástico, fantástico. Legal. E a amiga que eu citava é a Ana Maria Pitt, da Talent, que também depois acabou se especializando na constelação familiar, está constelando aqui em Rio do Sul, está aqui assistindo hoje também de novo o programa. As coisas vão se repetindo, mudando, mas se repetindo às vezes. Evoluindo, né? Evoluindo. Exatamente. Evoluindo. Mas vamos fazer uma evolução, vamos se colocar nesse negócio aí, vamos fazer esta evolução contigo. Quando eu te conheci, você estava com a constelação familiar, vinha da área da psicologia e estava na constelação. E como é que você está agora? Então, na verdade, assim, a constelação familiar faz parte da minha vida. Eu sou professora de constelação familiar, então aí praticamente 10 anos viajando o Brasil, dando aula e formando pessoas no offline, digamos assim. E ao longo desse processo, por conta de ser psicóloga e estudar muitas coisas, e sempre investir muito em mim, em autoconhecimento e tecnologias do conhecimento, eu acabei desenvolvendo um próprio método, que são muitos anos aí já trabalhando com o método DES. Desenvolvimento emocional e de expertise em soluções sistêmicas. Então, na verdade, a constelação familiar continua sendo a base, né? Até porque não tem como, quem conhece a constelação familiar não consegue mais se afastar desse universo que é tão grande, porque ela traz uma visão muito macro. Então, eu costumo dizer que é um grande solo fértil, onde todas as coisas florescem. Só que existem muitas técnicas, né? E o próprio Bert Hellinger sempre foi um amante de técnicas. Para quem não sabe, Bert Hellinger foi quem criou as constelações familiares. E ele sempre foi um grande amante da PNL, da hipnose e outras terapias bem importantes. E cada vez mais a gente evoluindo vai percebendo que o tempo está acelerado, o tempo está acelerando, especialmente agora com essa pandemia. Então, as pessoas elas estão precisando de recursos mais rápidos para a cura. Então, o que acontece que a gente consegue observar nesse universo do autoconhecimento é que existem como casamentos que a gente pode fazer através de técnicas elaboradas dentro do processo de cura. E a constelação familiar sendo base, inclusive base de conteúdo, base de sustentação fenomenológica, de percepção, associada a outras técnicas, muitas vezes acelera o processo de cura. Então, o método DES ele veio com essa busca, né, com a proposta de aceleração. E uma das características essenciais do DES são os 4 pilares. Porque nós trabalhamos o físico, nós não podemos desconsiderar questões físicas, né? Emocionais, psíquicas, que é aquilo que vem da mente, aquilo que é o nossa relação com o mundo das ideias.
o social sistêmico, né, que são os relacionamentos interpessoais, e o espiritual. Que essa é uma pegada que a constelação não traz. A clássica constelação familiar não traz tanto a questão espiritual. Então, como isso vem do meu universo pessoal, da minha vida, daquilo que eu já vivi, que eu acredito e que já utilizei como curas para mim e para clientes, acabou trazendo no DES essa ferramenta também. Vamos lá. Primeiro, quando eu conheci a constelação e constelei pela primeira vez, foi uma porrada. Foi uma pancada no cérebro, porque eu não conseguia entender aquilo, como é que isso funciona desse jeito. Só quem já fez constelação sabe do que eu estou falando, que é constelar, ter um grupo constelando, você entende e, cara, funciona. Quando se fala em cura, né, as pessoas têm... Peraí, cura, eu não conheço a tal da constelação, não conheço o DES, não conheço nem essa moça, não conheço nesse cara, mas eu estou entrando aqui agora e comecei a assistir esse negócio. Quer dizer que é cura? Põe a mão na cabeça, você está curado. Que cura que é essa? Quem dera, né? Oh, quem dera fosse assim, né? Caramba. Uma varinha mágica e Plim. pá! Plim. Primeiro, eu gosto de usar o termo cura, tá? Na verdade, assim, durante muito tempo, a gente não se falava em cura. A gente dizia, não, cura, né? É possível curar uma emoção? É possível curar uma doença? Sim, é. A gente já sabe o que é. A gente já viu quantos cases a gente tem para relatar que é possível. No entanto, não existe uma cura terceirizada. Ninguém cura ninguém. Eu não posso te curar, nem tu me curar, não é? Nós não podemos terceirizar uma cura. O que acontece é um processo. Então, quando eu vou entrar para o meu universo emocional, eu vou fazer uma visita interna. O que tem aqui dentro de mim que eu preciso, de fato, trabalhar? Então, geralmente, como que a gente faz isso? Com um problema, né? A gente tem um problema e a gente vai pedir ajuda. Que problema que eu tenho? Exemplos de problemas. Problemas emocionais, medos ou emoções que são exacerbadas ou escassez de emoção. Problemas com dinheiro, uma das coisas mais comuns que existem. Problemas no relacionamento afetivo. Problema, né, casamento. Ou, contrário, não consegue um relacionamento. Problemas na sexualidade, problemas com traumas. Então, existem problemas diversos, familiares. Então, geralmente as pessoas buscam ajuda quando elas estão com o problema. Só que a grande questão é que quando elas buscam ajuda por conta desse problema, elas querem resolver o problema sem muitas vezes incluir-se. Ou seja, me dá um remedinho, eu tomo, resolve. E aí resolveu. Por exemplo, tô com problema no meu casamento. Me dá aqui a solução para que o meu marido mude, né? Para que resolva ali em casa. Dá o pilim-pim-pim que eu faço. Então, quando a gente fala em processo de autoconhecimento e cura, a gente está falando do eu. Então, vamos pensar que eu vou lá na Maria e quero uma ajuda dela para trabalhar o meu casamento. Mas qual é o meu lugar como mulher? Né? Qual é o meu lugar aqui como esposa que precisa ser olhado, que muitas vezes está no plano da inconsciência. Muito bem. Né? Tem um monte de gente já assistindo aqui, por enquanto só, oi, estou por aqui, legal. Com o tempo, com o passar da entrevista, você, cara, eu quero saber um negócio, eu preciso fazer uma pergunta. Pode fazer pergunta que estamos aqui para isso. Vamos lá, você falou de questão sentimental e de Deus. Não posso perder as deixas. Deus, você falava para mim fora do ar, e aí se torna mais interessante esse negócio que a gente está conversando aqui, porque é cura através do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, preciso mergulhar para saber quem eu sou. Mas você coloca Deus na história. Você me dizia que você não faz mais nada se não for, né, relacionado com Deus. Como é que você faz essa junção aí? Uau, que lindo. Que bom que tu deu essa oportunidade de poder falar isso, né? Isso é algo que poucos profissionais assumem, mas que é a prática real. Primeiro, eu como profissional e como expert no que eu faço há 20 anos aí... Você é psicóloga. Psicóloga, né? Consteladora familiar, Exato. PNLista, hipnóloga, né? Muitas formações. Eu costumo dizer que, em termos de investimento, eu sempre reservei uma média de 50, 60 mil reais por ano para mim. Ano passado, de julho até janeiro, foram 80 mil reais de investimento em cursos de tecnologia de conhecimento para que eu pudesse trazer o melhor que existe no mercado hoje para os meus clientes. Quando eu digo que não tem como nós olharmos para o lugar do divino, né, que é a espiritualidade nas curas, é porque existem consciências que a gente precisa abrir os olhos para que existem. Então, assim, deixa eu fazer um resumo assim para bem claro. Existem 3 consciências essenciais. A primeira consciência a gente chama de pessoal ou psíquica. É aquilo que acontece conosco. Então, desde o momento que nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, né, espermatozoide e óvulo se juntaram, está lá, existe uma consciência que é aquilo que me forma, que é o que acontece diretamente comigo. Já na gestação, por quê? Porque o meu corpo está ali, a minha consciência está ali. Então, eu com meses de gestação, o que acontece no meu entorno vai me afetar diretamente. Primeira infância, do 0 ali comigo, nasci até os 3 anos de idade, é fundamental.
Dos 3 anos aos 6, 7 anos, geralmente em torno de 5 anos a 8 anos é onde acontecem os verdadeiros traumas que muitas vezes impactam uma vida Que a inteira. gente leva para a vida. E vai levando para a vida. Aí, vamos lá, 12 anos, né? Principalmente para os meninos, 13, 14 anos, dependendo do relacionamento que eles têm com o pai, pode impactar a masculinidade lá na frente, como ele vai se posicionar diante da vida, das decisões, né? Meninas também, 15 anos. Aí vai lá, adolescência, fase adulta, até hoje. Então, eu tô com os meus 40 anos. Então, da minha formação até os meus 40, tudo que aconteceu comigo, que impactou diretamente a mim, está na minha zona psíquica. Existe Certo. uma relação direta. Mesmo na minha zona psíquica, existe o inconsciente psíquico. Então, existe o consciente psíquico, eu estou aqui contigo. Tô ligado? Opa. É, isso. E existe o inconsciente psíquico, que é o que me levou aqui que eu não sei. E esse inconsciente representa 97%. Que não te ferra a vida. Exatamente. E a psicologia em si, ela geralmente transita neste campo, do psíquico. Então, o que aconteceu comigo? Então, vamos imaginar que você vai fazer uma hipnose regressiva, onde você vai conseguir identificar que lá nos 5 anos de idade, você sofreu um abuso sexual. E aquilo impacta o teu relacionamento com as pessoas. Você fica desconfiado ou tem uma relação de distanciamento. Exemplo. Mas existem outras duas consciências fundamentais, que são maiores do que a psíquica. A sistêmica e a espiritual. A sistêmica é tudo aquilo que aconteceu antes de você chegar até aqui. Então, o que aconteceu com os seus pais, seus avós, bisavós, tataravós, que é onde a constelação familiar veio e nos trouxe sabiamente, né, a sua contribuição, que é muito maior do que a própria zona de consciência psíquica. Então, o que aconteceu no mundo dos antepassados, no universo antepassados, está reverberando em nós até hoje. Posso fazer uma pergunta? Pode. Só para as pessoas entenderem o que é isso. Vamos lá. Meu bisavô, meu tataravô, que eu não conheci, acho que eu nem lembro o nome, sofreu lá um problema gravíssimo da vida dele, seja o que for, num relacionamento amoroso. Ele não se deu bem lá no amor. Eu posso estar pagando isso hoje, essa conta? Então, eu não gosto de falar pagar conta, porque você não dá a sensação de que a culpa é do bisavô. Entendeu? É assim, ó. Nós reverberamos essa história por conta de que a história, ela transita no meio. Existe uma coisa que a constelação familiar chama de informação sistêmica. Então, a verdade é que o seu bisavô gerou seus avós, né? Ou o seu avô, por exemplo, que gerou seu pai. Isso. Um exemplo. O que acontece é que, de geração a geração, essas memórias, elas são herdadas. Geneticamente? Epigeneticamente. Então, é como se nós tivéssemos no próprio corpo uma informação mesmo. Então, cada vez mais as universidades estão estudando como que isso acontece, em que lugar, por exemplo, fisicamente, essas memórias são armazenadas. Certo. Cada vez estão chegando mais próximos da noção de que talvez seja na mitocôndria. E ainda estão estudando. Nós não temos como comprovar cientificamente qual é o local. O que a gente consegue perceber pela constelação familiar é que essa consciência, ela transita num campo chamado campo mórfico, que é passado, porque em todo lugar existe uma memória. Essa memória está no nosso corpo todo. Então, o que acontece? Quando o teu pai, por exemplo, né, passa de geração em geração, e ele vai sentir aquele campo de dor. Quando que um campo de dor ele é passado de geração em geração? Quando ele não é curado, quando ele não é visitado, quando ele se torna um segredo. Vem incomodando de lá até Exato. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar, você deu um exemplo aí do amor. Aham. Imagina que o seu bisavô era apaixonado por uma mulher. E naquela época ele não pôde casar com ela porque ele foi prometido lá para a família, né? Porque antigamente se tinha os acordos. Ou ela, talvez. Ou ela, talvez, e eles não puderam ficar juntos. E ele passou uma vida inteira, né? Sofrendo, olhando para ela, querendo tanto aquela mulher e tá com outra mulher. E aí isso vai passando, gera uma informação de que é uma crença limitante, que gera um campo inconsciente, um campo sutil, de que eu não mereço viver um grande amor. E aí você tá aí, gerações depois, Nos dias de hoje. acreditando, eu não mereço viver um grande amor. E aí você vai ter um relacionamento e não consegue ter. E aí você vai enxergar que provavelmente lá na constelação familiar, quando você faz uma constelação, você vai identificar uma ressonância de informação. Poxa, eu estou vivendo a história do meu bisavô. Estou repetindo a história dele. Eu não estou conseguindo me entregar para o amor. Que ele vai ver ao constelar. Ele descobre isso constelando. Exatamente, constelando. A constelação, ela funciona como um exame. Eu gosto de deixar bem claro isso, porque tem gente que acha que cura as coisas com a constelação. Eu quero deixar bem claro, a constelação não cura nada. O que cura é o que você faz com o que você vê. Eu gosto de fazer dar um exemplo muito simples. Imagina que você tem alguma dor, né, no teu corpo e você vai no médico. E o médico vai pedir o quê?
Uma radiografia, uma Radiografia, ressonância. exames e vai. Então, vamos imaginar uma ressonância magnética, que todo mundo sabe que é um exame bem completo, Aham. né? Ou uma biópsia até, né? Opa. Quando você enxergou alguma coisa, você vai ver. Vamos imaginar que você descobriu que tem um pequeno tumor no cérebro, maligno. O médico diz isso pra ti. Muda a tua vida ou não muda? Na hora. Querida, já fiquei agora. Eu já fiquei assustado agora. Imagina. Ela olhou para mim e falou: você tem um tumor no Deus, cérebro. já Caramba! pensou? Sai! Não, Pois claro que é. assusta, né? Claro, assusta. Então, o que acontece? Só em você saber aquela informação já muda a tua perspectiva sobre o que é viver. Uhum. Então, a tua postura em relação à vida já vai mudar. Concorda? Certo. O que a constelação familiar faz? Ela faz um exame do quê? Do teu inconsciente. Um exame que o Bert Hellinger chama de movimento da alma. Então, quando você enxerga, por exemplo, que você está honrando de um jeito, que a gente chama, na constelação a gente chama de lealdade invisível, carregando uma dor que não te Não é pertence, e você percebe que está lá na linhagem, por exemplo, do teu bisavô, tua bisavó, você vai poder olhar para aquilo e colocar ordem. Porque a constelação familiar nada mais é do que posicionamento. Essa é a tradução correta do alemão para o português. É colocar ordem. Qual é o seu lugar na família? Quando você enxerga aquela dor e você diz assim, poxa, essa dor não é minha. Eu, no meu lugar aqui, eu renuncio olhar para esse lugar, eu vou olhar para a minha vida. Querido vovô, né, o querido bisavô, já que você não conseguiu viver um amor, eu vejo a sua história, eu aceito o preço que você pagou, afinal de contas, porque você não ficou com aquela moça, eu pude nascer, né? É. Eu estou aqui, né, depois de Em tantos função anos. disso. Agora, eu vou te honrar de um outro jeito. Eu vou amar. Eu vou, na minha vida, né, me posicionar Viver e vou viver um aquilo. grande amor, aquilo que eu quero viver. Não vou mais viver outra história, eu vou viver a minha história. Então, você se posiciona na sua própria vida. Então, o que curou aí? Curou ele ver? Não. Curou um movimento. A atitude dele. A atitude, ou seja, não, eu desisto de ficar no passado e olhando para o passado e vou olhar para a minha vida e vou me responsabilizar sobre aquilo que eu tenho hoje. Legal. Eu só falei um exemplo que foi de uma relação lá do meu bisavô. Eu nem sei se rolou esse treco lá, mas imagina só o tanto de possibilidades que existe. Deixa eu dar aqui uma palhinha rapidinho. Quero agradecer ao pessoal da LT Móveis, que fez o nosso estúdio, o nosso cenário. Mais uma vez agradecendo por acreditar no programa. A LT Móveis, que atende toda a região com uma categoria de móveis fantástico. Cozinha, jogo de sala. O que mais, meus queridos? O que mais? Quarto, olha, é uma coisa maravilhosa. Comercial também, assim atende você no seu escritório, na sua empresa. Você precisa de móveis, LT Móveis, tá certo? E a GVM, é isso? GVM da nossa poderosa Vitória, que é a arquiteta que, né, projetou o nosso cenário e que também está à sua disposição. Aos dois, muitíssimo obrigado. Mas vamos voltar para o assunto aqui, que o negócio está muito quente. Essa passagem que a gente fez pela constelação foi para que as pessoas entendessem. Você estava falando da constelação, mas estava em Deus ainda. Sim, né? eu estava falando da outra consciência. Então, eu Exato. falei da segunda consciência, que é a sistêmica, né? Que é uma consciência que nós temos, que vem da nossa linhagem sanguínea. Então, o que aconteceu com o passado. Então, vou dar um exemplo, que eu gosto de dar exemplo que as pessoas conseguem entender bem. Se nós observarmos, nós somos todos, aqui no Brasil, nós somos de uma origem de descendência de imigrantes. Então, é muito comum a gente enxergar dores de pessoas que vieram de fora. Essa semana mesmo eu constelei uma moça que mora nos Estados Unidos e ela não conseguia entender por que ela não conseguia viver a vida dela. A grande pergunta é, parece que eu não vivo a minha vida. Tem uma dor que parece que eu não estou na minha vida. Não consigo ser feliz. Eu tenho tudo e não consigo aproveitar. Não me e encontro, ser feliz. não me Não me acho. encontro. Daí, quando a gente foi constelar, foi muito lindo que ela conseguiu perceber que ela estava em ressonância, olhando para a vida da, acho que era bisavó ou tataravó, que veio da Itália num navio e o vô dela nasceu nessa viagem. Nasceu nessa viagem. Ela veio grávida, né? Se eu não me engano, ele nasceu na viagem. E aí, quando ela conseguiu perceber o peso, a dor que essa senhora carregava de deixar a família, de deixar todo mundo para trás, porque ela precisava vir para sobreviver, vir para o Brasil com uma oportunidade de poder viver e continuar a vida, quanto luto ela carregava, quanto peso. Então, ela não conseguia vibrar nessa positividade. Ela olhava com pena. Inconscientemente, ela tinha pena do preço que essa bisavó pagou. Quando ela conseguiu ver isso, ela chorou muito, ela identificou assim, nossa, eu preciso te contar uma coisa. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu estava grávida. E aí ela percebeu, ela também fez a mesma coisa. Ela saiu, né, do Brasil, repetiu o mesmo padrão, só que indo lá infeliz. Ela não conseguia prosperar na vida, estar feliz. Por mais que ela tivesse dinheiro e tal, ela não conseguia sentir
aquela felicidade. Então, quando ela conseguiu olhar para aquilo, a gente fez um movimento que a gente chama de renúncia, quando eu me ajoelho no chão, eu me rendo, soltando esse peso, isso não me pertence. Eu sinto muito, Bisa, se até agora eu olhei para a tua dor, ao invés de olhar para todo o legado que você deixou. Então, agora eu consigo reconhecer tamanha grandeza. Obrigada por tudo que você passou. Agora eu vou honrar você com a minha vida, olhando para o meu filho, olhando para minha família, né, com leveza. Né? Você já pagou o preço, eu não preciso pagar mais. Agora eu posso ter uma vida mais leve. Então, isso foi muito forte. Isso se chama consciência sistêmica. E existe uma outra consciência, que é a consciência espiritual. Na verdade, Bert Hellinger chama de terceira consciência. Ele não chega a dizer que é espiritual, mas ele traz muito essa questão ancestral, muito ancestral. Antigamente, os nossos ancestrais eram praticamente os mesmos, né? A Terra, ela quase não tinha muitos habitantes, né? Então, se a gente for olhar lá nas profundezas, nós temos os mesmos ancestrais. E eles, como os primeiros habitantes da Terra, eles têm uma conexão, como a gente chama de uma cascata da vida, né? É uma conexão maior com o passado. E o passado, atrás disso, a gente não conhece tanto. Então, o Bert Hellinger fala dessa consciência do mais, que é espiritual. Eu gosto de trazer a quarta consciência, que é a consciência plenamente espiritual. E aí, eu tenho um curso que eu dou, que é o Clube Mulher de Seda, e o curso Mulher de Seda, eu expliquei, inclusive... E você está aqui na cidade em função também disso, Isso. né? O Mulher de Seda é um programa que foi um download aí nas minhas orações, e vai ter uma imersão amanhã, que é presencial. Mas, além dessa imersão presencial, existiu o Mulher de Seda online. E dentro desse curso, que é o Clube Mulher de Seda, eu estava explicando para elas as consciências do plano espiritual. Então, existe no plano espiritual uma consciência que nós carregamos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Então, quando a gente toma consciência disso, e a gente aprende que o nosso primeiro lugar na Terra é como filhos. Filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus através dos nossos pais. Então, quando a pessoa, quase todos nós, que no Brasil nós temos uma consciência espiritual muito forte. Em algum nível nós acreditamos em Deus. Ou vamos à igreja, ou temos uma crença. Nem que seja na hora do desespero. Nem que seja na hora do desespero. E aí o que eu começo a perceber ao longo desses anos, existe uma frase minha que os meus alunos conhecem bem, que é assim: sem a consciência do amor da terra, perde-se direito de voo ao céu. Às vezes você quer buscar Deus fora de você, mas você não reconhece que as pessoas o diferente precisa ser amado. Como é que você vai reconhecer Deus, né? Como é que você vai conhecer o invisível, né, aos olhos, se você não assume o visível? Se você fica falando mal do seu marido, brigando com o seu marido, como é que você vai conseguir ter a ousadia de buscar Deus numa igreja? Né? Por que tanto distanciamento? Então, o que a gente começou a perceber? Que quanto mais as pessoas iam se curando, mais elas curavam em relação à origem da vida, que é a mãe e pai, de onde eu nasci. Quanto mais você entra em conformidade, em gratidão com a essência de onde eu nasci, minha mãe e meu pai, mais você consegue entrar em intimidade com a essência divina. Eu consigo ver Deus em mim. Aí eu consigo entender, imagem e semelhança de Deus, o que de fato significa. Então, o Des trabalha muito com essa consciência espiritual. Quem somos nós como divinos? Nós somos ilimitados. Muito bem. Há uma coisa interessante, mas antes deixa eu lembrar. Você está gostando do negócio? Faz o seguinte, inscreva-se no canal do YouTube, Chico Santos, Alô Meu Povo, né? Faz a sinetinha funcionar lá, compartilha, curte, essas coisas todas que a gente depende disso, né? Hoje, esse canal é um canal nosso, privado, não depende de uma rede grande de televisão, seja o que for, ele depende disso, de vocês. Vocês possam curtir e cada vez aumentar essa rede para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas interessantes como essa criatura maravilhosa que está aqui. Eu falo muito, quando você falou de agradecer pai e mãe, eu comento isso com algumas pessoas, a pessoa, quer? Quer? Meu pai nem me viu nascer. Meu pai não me registrou, meu pai virou as costas e foi embora. Que minha mãe? Minha mãe também me abandonou, foi meu pai que criou. Nós temos umas mágoas que são grandes em alguns momentos com relação a pai e mãe. E eu tento conversar a elas que, sim, não, o importante de tudo, você já percebeu que teu pai ou tua mãe te deu a vida? Que começa aí o agradecimento. Agora, o que você vai fazer com a sua vida é decisão sua, você que segue seu caminho, mas já começa a agradecer por aí. Quer dizer, essa relação de agradecimento a pai e mãe passa por isso também, esse reconhecimento. Cara, me deu a vida, agora eu faço, enfim. O que você me fala? O que eu percebo agora como profissional, tá? Atendendo aí mais de 15 mil pessoas só em offline. Então, assim, a experiência tem muito para poder falar, né? O que acontece? É muito bonito isso, tá? Essa teoria é minha? Obrigado. É bonito.
Não funciona. O que acontece? Quando a gente trabalha Não com constelação funciona. familiar, a gente vai lá e fala, nossa, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Aí você, quem já participou, 5 anos atrás, as pessoas não sabiam direito que era constelação familiar, entendeu? Quando eu vim da primeira vez. Isso. Agora as pessoas já sabem, Sabem. né? Então, em algum momento, você já viu que você vai se ajoelhar seu pai e sua mãe, agradecer a vida e tal. Só que o que eu percebi? Agora eu posso falar com muita... vamos dizer assim, propriedade, porque são milhares de pessoas que já passaram por mim. Então, o que acontece? É muito bonito eu ver, enxergar o pai e a mãe grande, eu conseguir reverenciar, desde que eu consiga enxergar essa grandeza, de fato, com muita gratidão. Mas quem disse que eu consigo fazer isso se existe uma dor, um trauma profundo? É igual perdão. Como é que eu Não posso é igual perdão. Mas só o exemplo. Tá. Eu não posso agradecer, dizer que eu agradeci se eu realmente não agradeci, porque eu não agradeci porque tem uma dor. Eu não posso perdoar porque realmente eu não consigo, porque tem uma dor. Eu só falo da boca, tá, perdoei, mas a dor tá lá. Vai, continua. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de deixar bem claro isso daqui, porque assim, ó, quando as pessoas falam, tem que agradecer pai e mãe, todo mundo sabe que é verdade. Mas a pessoa diz, mas eu não consigo. Não. Ela diz, mas eu não Cachorro que me consigo, abandonou. tem uma dor. Então, o que acontece? O que eu acabei de falar do divino? A verdadeira percepção do amor de mãe e pai não é humana. A verdadeira percepção do amor de pai e mãe é genuína. Quando a gente fala de amor genuíno, é o amor divino. Então, imagina a seguinte imagem. Imagina o seu pai e sua mãe como homem e mulher comuns, imperfeitos, com suas dores dentro do seu sistema familiar, do que aconteceu. De repente, o pai foi o 11º filho, né? Ou seja, teve tantos irmãos que a mãe não pôde dar afeto, dar colo. Então, ele não tinha afeto para dar, ele não sabia como entregar. A mesma coisa a mãe. Imagina, de repente, a avó fez tantos abortos e a tua mãe não tinha esse lugar de conexão com a mãe dela. Como é que ela vai ser uma mãe presente? Ok, dores da vida humana, tá? Certo. Quando a gente vai trabalhar constelação familiar, a gente vai chegar o que a gente chama de centelha do divino, ou seja, o amor genuíno que é anterior. Então, imagina essa imagem, o pai e a mãe comuns. Agora, imagina uma imagem anterior a eles, como se fossem eles desdobrados para trás, tá? Imagina essa imagem. Essa imagem é como se fosse assim, ó, imagina que eles, em algum nível, existe um acordo onde eles geram vida, eles dizem sim. Esse sim está no campo da alma. É a alma. E quem sabe, atrás da alma é o espírito. Ou seja, um sim que ressoa no universo. E quando a gente vai falar no universo espiritual, nós sabemos hoje que você escolheu nascer desse pai e dessa mãe. Sim. Então, o espiritual sabe que você escolheu nascer desse pai e dessa mãe. A alma do teu pai e da tua mãe disse sim. Mas a humanidade imperfeita, as suas dores, relutaram com emoções e tudo mais. Beleza, nasceu, e aí teve abandono, teve não sei o quê, Violência traumas, sexual. violência sexual. Então, o que acontece? Todas as suas dores são dores psíquicas. Lembra que eu falei que existe a consciência psíquica, sistema espiritual? Ok. Como é que eu vou chegar lá no espiritual sem passar pelo psíquico? É aí que vem o Aí que vem o casamento das técnicas. Porque na constelação familiar, que é maravilhosa, nossa, é espetacular, você consegue ver a alma em movimento e enxergar o caminho da cura. Só que muita gente faz a constelação, enxerga e não consegue fazer o movimento no caminho da cura porque não consegue fazer o clique do que eu vi com o que eu vou fazer. Por quê? Porque eu vejo o amor da mãe e do pai, mas eu não consigo, no fundo, acreditar naquilo. Não. E aí não virou aquela chave. E por que não vira aquela chave? Porque o coração está fechado no psíquico. Entendeu? Entendi. Então, assim, ó, a alma até conseguiu ver, mas não conseguiu botar movimento. E se eu não consigo botar movimento, não tem resultado. Porque o grande resultado está no movimento, não está só no que eu vejo. Lembra do exame? Então, se não está só no que eu vejo, eu preciso fazer movimento. Se não deu o clique, é que nem você está num carro lá, ganhou uma Ferrari, ou conseguiu comprar a sua Ferrari, mas não consegue dar partida. Não sabe dirigir. Ou não sabe o que faz. dirigir. O que eu faço com essa Ferrari? Não sei o que fazer. Por O quê? que eu faço com esse conhecimento? E isso é lealdade, né? É uma dor profunda. O que o Bert Hellinger chama de lealdade invisível ou amor cego. Então, vamos lá. Isso é a visão sistêmica. Certo. Como é que eu faço para curar o psíquico? Essa é a grande questão. O que a gente começa a perceber? Foi aí quando depois de tanto trabalhar com constelação familiar, e depois ir para a Alemanha, conhecer Bert Hellinger, e eu entendia que tinha um espiritual profundo, aí eu fui na Alemanha e eu pensava assim, nossa, será que eu tô doida? Porque eu conseguia ver aquilo com muita facilidade. Será que eu era uma pessoa diferente por ver aquilo? Daí eu pensei que mais colegas viam. E eu fui para a Alemanha tirar a prova. E quando Bert Hellinger trouxe no palco, em 2017, Bert Hellinger trouxe uma imagem, um representante para Jesus.
Peraí. Agora foi. Peraí. Calma, vamos lá. A constelação se faz por personagens, né, que estão ali numa constelação, nesse campo, né? Que é Isso. campo, né? E aí, essas pessoas que estão ali interpretando, né, são personagens da pessoa que está sendo Elas constelada. não estão interpretando, elas estão representando. Representando, desculpa, estão representando. E aí ele fez uma constelação e trouxe Jesus. Jesus. Ele trouxe o representante de Jesus pelo seguinte. Ah, Quando ele começou a fala dele, ele falou muito sobre o amor. E ele dizia assim: eu quero mostrar para vocês um grande amor, o verdadeiro amor, um amor maior. E aí, vocês estão prontos? Ele perguntava. caramba. E aí as pessoas diziam sim. Só que quem é experiente sabia que o campo não estava pronto. As pessoas não estavam com o coração aberto para aquilo. Então ele fez um exercício sobre o amor, ele fez a gente experimentar o amor de outras formas, para até a gente conseguir ficar pronto. Quando ele aqueceu o público e a gente abriu o coração, ou seja, tinha 700 quase pessoas lá, e abriram o coração, ele trouxe o representante para Jesus. Quando ele trouxe o representante para Jesus, aquilo fez muito sentido para mim. Porque isso já tinha acontecido comigo, nas próprias constelações. Eu já tinha trazido a egrégora, a força do amor de Jesus. Certo. Por conta de ser um amor conhecido nosso, é um amor íntimo, né? É um amor, Jesus é muito, muito simples, é um amor muito próximo, né? E aí, quando ele trouxe, ele contou que ao longo desses anos todos de constelação, ele falou exatamente assim: quem esteve comigo me orientando sobre o que fazer, o que eram as constelações familiares, foi meu grande mestre, Jesus. Muito E aí bem. ele trouxe o representante para Jesus. Quando ele trouxe o representante para Jesus, que foi a grande expressão que para mim foi a maior contribuição durante toda a minha vida, que foi conseguir conectar essas coisas, e ele trouxe mais 5 pessoas no palco. E essas 5 pessoas começaram a sentir o corpo e se aproximar de Jesus de um jeito muito profundo. Nossa, todo mundo que estava na plateia começou a chorar, de tão forte que foi o amor, foi isso impulsante. A quinta pessoa que estava no palco, ela ia para Jesus e olhava para a plateia toda. Ela ia para Jesus e olhava, ela não conseguia se entregar para Jesus. Onde é que eu vou? Ela ficava assim. E aí a gente percebeu o quê? Era nítido que ela estava querendo chamar alguém. Quando o Bert Hellinger falou assim: mais uma pessoa sobe no palco. Aí subiu mais uma pessoa no palco. Aquela pessoa, a quinta pessoa, conseguiu ir para os pés de Jesus e recebeu o amor de Jesus. A sexta pessoa ocupou o lugar da quinta, olhando para trás e olhando para Jesus. O que aconteceu? É uma grande corrente. Aí o Bert Hellinger falou: se nós não pararmos por aqui, as Vamos ter que trazer a humanidade 700 inteira. pessoas que estão aqui vão subir no palco. Ou a humanidade A toda. humanidade toda. Ou seja, então que o amor de Jesus é aquilo que conecta de fato ao amor genuíno. Então ele chamou de o grande amor, ou o Certo. amor maior, né? Que é o amor supremo. Então ele mesmo trouxe a expressão do amor de Deus. Só para fazer uma parte aqui, você que não viu ainda uma constelação, talvez não esteja entendendo o que a gente está conversando aqui. Porque, cara, peraí, ele trouxe Jesus, vem cá, Jesus, senta aqui. Não é assim, gente, não é desse jeito, né? Ele veio representar, mas é interessante. Eu digo que se você não for curioso, também não adianta, né? Inclusive, domingo, a gente vai fazer um grupo de constelação familiar aqui em Rio do Sul. Aí, Quem é tiver uma interesse em oportunidade conhecer, né? de entender o que é isso, como funciona isso, gente. Porque senão você não começa. Não, mas pera, esses caras estão falando umas coisas meio estranhas aí. Como é que o cara traz Jesus, coloca lá e vem conversar com a gente? Não, calma. É bom você participar e entender um pouco do que é uma constelação familiar. Exato. Quando a gente traz um representante, imagina o seguinte, para ficar mais simples. Imagina que você vai fazer uma constelação olhando para a sua família de origem. E aí você é um cliente, você é meu cliente, você que está me ouvindo aí, você é meu cliente. Aí você escolhe, diz assim: Sheila, eu quero olhar meu relacionamento com os meus pais. Certo. Então você vai escolher alguém que está lá no representante, um representante para o seu pai, Que você não que conhece. você não conhece. Não é parente, não é amigo, tá lá naquela. Não te conhece nada. Também. Quanto É menos importante. conhece, melhor. Aham. Né? Eu sempre pergunto, né? Você conhece alguém aqui? Não. Então tá, pega alguém que você não conheça para representar seu pai, alguém que você não conheça para representar sua mãe e alguém para representar você. Essa é a melhor parte. Opa. Porque daí você consegue enxergar como que você inconscientemente olha para os seus pais. A primeira constelação que eu fiz na vida como cliente, eu olhava para os meus pais assim, ó. Nariz arrogante, empinado? Nariz empinado. É mesmo? Me achava melhor que eles. Ah, não, né? Entendeu? Oh. Com isso, qual que é o efeito se você se acha melhor que os pais? Problema de relacionamento, problema com dinheiro, a vida fica pesada, dor no corpo, doenças, tudo aquilo que vai no contrafluxo, você passa a ter na sua vida. Porque se você não honra, né, a grandeza dos seus pais, né, com gratidão, você vai ter uma vida pesada. Então era o que acontecia comigo.
Quando eu me dei conta que eu tava olhando para os meus pais com arrogância. De nariz empinado. Nariz empinado. Então, eu tive que trabalhar muito essas questões dentro de mim para poder reconhecer qual era o meu lugar em relação aos meus pais. Então, existe uma lei chamada hierarquia, ou a ordem. Quem veio antes é maior do que nós. Então, quando eu me coloquei como pequena em relação aos meus pais, minha vida começou a fluir, em todos os sentidos. E para todos é assim. O pessoal tá amando aqui, viu? Cara, eu tenho um amigo meu, Aurélio, que falou, essa mulher é uma metralhadora. Acabou de comentar. Então eu vou parar de falar. Não, continua, querida. Metralhadora no sentido de muita coisa a despejar, de informações. Ele está amando, grande Aurélio, está amando. Mas vamos lá, vamos continuar o negócio aí. Eu quero poder falar para ti assim, uma coisa que eu falei que onde entra o Deus, eu ia colocar, né? Que quando a gente faz a constelação familiar, eu falei que a gente vê, às vezes, a pessoa de joelhos, reverenciando e tal. O que eu percebi ao longo de tantas constelações que eu fiz na minha vida? Que muitas vezes, quando chega na hora de você honrar pai e mãe, a pessoa faz aquilo, mas no fundo ela não está completamente entregue. Então, quando eu digo muitas vezes, estou dizendo que não são todas. Existem alguns casos que a pessoa diz assim, como que eu vou aceitar essa mãe narcisista? Que me trancava no quarto, que rasgava as minhas roupas, que me batia, que cortava os meus cabelos, que não sei o quê. Então, eu já peguei de tudo, né? Como psicóloga mesmo. Então, ela tinha uma raiva reprimida tão grande dessa mãe, deste pai, que ela não conseguia honrar. Ela dizia, não faz sentido. E ela tinha razão, concorda comigo? Porque dentro do universo dela, da verdade dela, ela não conseguia ver. A mãe não permitia que ela fosse mais bonita, que a filha fosse mais bonita do que ela mesma, né? Rasgava a roupa, cortava a roupa, não deixava ela ficar bonita, cortava o cabelo. Transformou a vida da filha no inferno. Como é que ela vai Exatamente. honrar Então, essa mãe? O que a gente percebeu? Que não dava para descartar as emoções reais que a pessoa sentia. Então, eu já fazia isso no consultório, vou sendo bem aqui verdadeira com vocês. Eu fazia muito no consultório os desbloqueios emocionais. Mas teve uma época que eu não fazia muito em público, os desbloqueios emocionais. Então, há muitos anos eu trabalho com desbloqueio emocional, que é o quê? Você precisa trabalhar o confronto através da ira. É quando você admite a sua dor. Eu admito que eu tenho raiva da minha mãe, então eu tenho que assumir. Enquanto eu não esvaziar essa dor, eu sempre dizia, esvazia da dor primeiro, para depois dar lugar, entra no vazio. Aí você dá lugar para poder vir o amor. Enquanto você está cheio, né, de ódio, dor, de ódio, raiva, como é que vai dar lugar para esse grande amor? Ela não vai nem enxergar, fica cega, não consegue ver o grande amor. Então, isso é muito comum, por exemplo, dos homens com seus pais. É uma das coisas que eu mais trabalho na vida, é o homem com o seu pai. Existe um bloqueio de paternidade muito grande. Os homens, eles começam a julgar os pais, porque os pais ou foram ausentes, ou porque os pais foram os opressores demais. Então, eles não conseguem ver o amor do pai. O que a gente tem que fazer? Confronto, enfrentamento. É quando eu assumo... Posso dar um grito aqui para mostrar? Vai. Tá. Então, é quando eu vai ver quando eu tenho que assumir a minha verdade. Ou seja, isso para desbloqueio. Para desbloqueios. Então, eu tenho tanta dor dentro de mim que se eu só dizer, olha, meu pai é grande, aceito meu pai, não vai vir. Então, eu preciso desbloquear, eu preciso assumir. Então, eu tenho que ativar as minhas células. O que é isso? É reconhecimento. Eu vou tirar meu óculos, meu porque Deus, vai o negócio que, vai né? pegar. Para, tirou o óculos, já se afastou do microfone. É um reconhecimento, eu tenho que admitir. Eu reconheço que essa dor está no meu corpo. Gente, isso é tão real, que problemas de enxaqueca, problemas de tensão na nuca, problemas de bruxismo têm relação direta com esses bloqueios emocionais que estão travados no corpo. Tem gente que tem o corpo enrijecido, tem mulheres que não conseguem atingir orgasmo por causa disso, porque tem as emoções reprimidas. Então, não é o suficiente para essa mulher ir lá só constelar, reverenciar. Ela tem que soltar. Então, ela tem muita repressão dentro dela. Então, olha só, vou dar um exemplo. Vai. Um exemplo. Estou preparado. Eu vou pegar aqui, por exemplo, as minhas mãos. Eu vou apertar. Para quem não está assistindo a gente, vai imaginar que você está apertando as duas mãos em forma de soco, tá? Faz aí para te ver. Eu estou fazendo. Tá? Aí, o que vai acontecer? Tu vai contrair a musculatura, apertar bem os teus pés no chão, morder os teus dentes. Isso. E quando você for soltar um grito, o que é o grito? O grito é dizer, eu não aguento mais, né? Aquela coisa toda, chega! Porra, como você ficou ausente quando eu mais precisei? Sabe aquela coisa toda que você tem que estar engasgada, que você tem vontade de dizer? Então, imagina que você pega uma almofada, você vai falar pra almofada. Tem tá? que ter
um Eu tenho que objeto olhar e para tal. algum lugar. Quando eu tô Pode fazendo olhar pro Jari ali, tá? Quando eu estou fazendo isso dentro de um grupo, ou quando eu faço isso no consultório, eu sou a pessoa. Eu tenho uma técnica que eu faço a pessoa desbloquear, por mais boazinha que ela seja, que ela diz que não tem nada dentro dela. Ela é muito boazinha. Eu vou lá e faço ela meter porrada e conseguir. Sério? Com as técnicas que a gente utiliza. Porque tem gente que é travada para isso, Não Jesus. consegue. Gente, e essas são as que mais carregam raiva, tá? Sério? Quanto mais boazinha parece que você é, gente. mais aquele dragão, aquele leão lá dentro, lá querendo sair, tá? Porque foi reprimida demais. E quando ela solta, gente, você não tem noção. É um urro. O que eu mais escuto é a mulherada dizendo eu gozei pela primeira vez. O quê? Aham. Consigo? Gente, 20 anos casada. Não ali naquela hora. Tipo, depois ela vai estar com seu marido, ela goza. Aí. Tipo assim, ó, pela primeira vez, depois 20 anos casada, 10 anos casada, 5 anos, Porque era reprimida. reprimida, ela não conseguia sentir prazer na vida, libido, vontade de viver, gente com depressão que volta a ter vontade de viver. Caramba. Então vamos lá, vou fazer o grito Tu aqui, ia gritar. tá? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou sentir aqui as minhas Fecha os mãos punhos. e eu vou contrair e vou fazer contato com essa dor e vou soltar. Mas o segredo não está em soltar, o segredo está depois em reconciliar-se com a dor. Então vamos lá. Vai. Fiz, olha só, Ah. para mulheres principalmente, o grito não pode ser da garganta. Não é assim, Vizinhos. uma barata! Não é isso, tá, Vizinhos gente? aqui, por favor, não chamem a polícia que não está acontecendo nada. Se você está assistindo, não chama. Olha, tem um problema ali na casa do lado, tem uma mulher gritando lá, Jesus, socorro, chama, vai. Vamos lá, olha aqui. Fiz. Eu geralmente faço em pé, tá? Mas vamos fazer aqui, ó. Ó, lembra do Hulk? Lembro. Inclusive, eu vou contar a história do Hulk, ó. Ó. Então, eu vou imaginar que eu tenho uma dor, eu vou pegar aqui as mulheres que estão me ouvindo, Ai, eu vou ai, captar ai. Eu tô aqui com medo elas. disso. Ó, galera! Eu Vou tô fazer por com medo. vocês aqui, gente, Vamos ó. gritar em casa aí, Ó. gente. Ah. Ah! Jesus. Olha só, é lá das Veio vísceras. das entranhas. Então, vamos lá. Quando a gente faz isso, olha como a minha voz não muda. Olha como eu não fico rouca. Não ficou rouca. Não, por quê? Porque é uma técnica. E eu ensino isso para as pessoas. Quando você está junto comigo, eu faço isso. Por exemplo, pega aqui no teu peito, aqui assim, ó. O que eu faço? Quando eu vou te tocar, por exemplo, homens e mulheres, existe uma repressão, inclusive, de bloqueios de energia. Né? Quem trabalha com bioenergética vai adorar ouvir eu falar isso, porque é verdadeiro. Então, a psicossomática, ela trabalha com bloqueios. Então, todo o nosso chakras, ele vai bloqueando. Quando você grita, você vai soltando as emoções reprimidas e você vai liberar. Então, quando você está comigo, eu faço isso com o próprio corpo. Eu peço autorização e vou mexendo aqui, ó. Vou arrancando toda dentro vou destravando dentro da própria musculatura, garganta aqui, as costas, essa região aqui, ó, quem tem dor nessa região aqui das costas, tudo isso é entrave emocional. Depois que a pessoa soltou até ficar esgotada, o que vai acontecer? O grande segredo está na reconciliação. Ou seja, eu esvaziei. Esvaziou, Agora, gritou, colocou pra fora. O que vai acontecer? Eu vou reconhecer, eu só queria ser amada pela minha mãe. Eu só No final da história. Só queria que meu pai me visse. Eu só queria que ele olhasse para mim e dissesse que tem orgulho de mim. Um exemplo, né? E aí, eu vou conseguir, a partir do momento que eu esvaziei, eu vou poder olhar para o meu pai e para a minha mãe e realmente eu vou dizer, vocês não puderam fazer diferente. Agora eu vejo que tudo que eu queria era apenas um colo. Eu vou integrar quem? A minha criança. Eu vou lá abraçar a minha criança, vou me reconciliar com a minha criança. Eu vejo você, eu vejo a sua dor, minha criança. E a partir do momento que eu acolho a minha criança, que nunca vai ser o pai e a mãe que vão acolher mais, porque já passou. Já passou a fase. Então, eu, como adulto, eu vou acolher a minha criança e depois desse lugar eu vou fazer o quê? Eu vou poder reconciliar-me com o meu pai possível, com a minha mãe possível. Ou seja, eu vou lá, mãe, agora eu vejo você, vejo que você não soube fazer diferente, você carrega tanta dor dentro de você, aí você vai lá e dá um abraço na mãe. Você vai lá e vai dar um abraço no pai. Entende? Como é que eu vou reconhecer a dor dos meus pais se eu não reconhecer a minha? Como é que eu vou olhar para minha mãe e vou reconhecer que ela tinha uma dor reprimida dentro dela se eu não consigo olhar nem para minha dor? Não faz sentido. Então, assim, aí depois que eu fiz isso, Chico, o que vai acontecer? Desbloqueei, esvaziei da dor, me reconciliei com a história, consegui me reconciliar com o passado, com a minha criança, com os meus pais. O que vem imediatamente? O amor de Deus. Aí vem a cura espiritual. Aí você tem espaço para isso, né? Exato. Aí eu digo assim, agora eu acredito no amor. Eu consigo me sentir amada, o amar. Então, e aí, dentro das imersões, a verdadeira imersão ali, que é a Mulher de Seda, que eu digo que foi um grande download que Deus me deu, e literalmente foi em oração, depois eu conto essa história, de como é que veio a Mulher de Seda. No Mulher de Seda, por exemplo, são 12 horas, 12 a 14 horas de curso, tá? É uma imersão poderosa. Quando chega no final,
é espiritualidade pura. Tá, pergunta idiota. Só para mulheres. O Mulher de Seda é só para mulheres. Certo. Mas logo vai vir aí O homem de para quê? homem. Aí esse é segredo Ai, ainda. Aí é caramba. segredo ainda. Isso vai vir. Então, assim, ó, quando isso acontece, geralmente, sabe qual é o melhor grito de todos? Qual? É quando elas gritam pro céu e elas liberam todo esse campo aqui, ó, tudo, e aqui, ó, Sheila, explode. vamos ver um negócio que é interessante. Se você acompanhar filmes, séries, seja o que for, de vez em quando alguém solta um grito desse. Né? Vocês já notaram isso? Que alguém... naquela hora que parece que tudo acabou, o que resta é um grito. Né? Dando espaço para sua impotência, talvez, para sua raiva, para sua dor, que não tem mais como conter. Aquele personagem solta esse grito. A gente já viu isso Sim. várias vezes. O que a gente não sabia é que, pô, mas soltou o grito, legal, e agora? Reconciliar-se. Aí é que Soltar entra não é a o chave suficiente. da transformação. Porque senão seria muito fácil, né? Você Só vai pro gritar? carro e só grita, ou então virar um monte de bagunça dentro de casa, né? Todo mundo Aí, gritando. outra coisa que a gente não aconselha nunca é você gritar direto para quem te trouxe dor. Vou imaginar que você é um meu abusador, Certo. tá? Eu enfrentar você diretamente é quase uma pena de morte para mim, entendeu? Nunca a gente enfrenta diretamente quem nos trouxe dor. Eu vou enfrentar o quê? Uma imagem daquilo. Não adianta eu gritar para minha mãe, para o meu pai, Não, pro abusador, jamais. Para o seja quem marido, for. para a Pro marido, esposa, não. jamais. Você não vai gritar diretamente para sua mãe, não para o teu pai, para o teu marido, nunca. Você vai fazer isso intencionalmente com o objetivo de reconciliação. Você faz isso em processo terapêutico. Você vai fazer isso ou com um psicólogo, ou, né, profissional, ou você vai fazer isso com uma almofada, com direção. Tá? E outra coisa, não adianta só soltar. O objetivo não é soltar, o objetivo é se reconciliar. O É abrir soltar espaço. faz parte do processo. É só uma parte do processo. Então, naquele momento, imagina o seguinte, imagina que o soltar o grito é como se você estivesse na terra e você precisa abrir o buraco para poder plantar a semente. Entende? Você não vai botar simplesmente a semente em cima da Joga a terra. semente, não. Você vai abrir um espaço. Esse espaço é onde você vai plantar a semente. Depois você vai ter que o quê? Fechar. Para poder regar. Germinar, Tudo isso. todo o processo que não Todo esse processo. Então, a gente precisa disso. O que acontece é que quando você faz uma conjuntura de técnicas, ela acelera o tempo. Então, aquilo que levava... Por que é tão rico esse desse? Porque aquilo que levava, às vezes, tempo, meses para uma cura, as pessoas estão falando que levou 3 dias, 1 semana, 2 semanas. E eu estou falando de coisa séria, tá? Exemplo, cura de fibromialgia, cura de síndrome do intestino irritável, cura de enxaqueca, problemas físicos. Pessoas que estavam com problemas sérios de miomas, né? Que conseguiram curar em pouquíssimo tempo, com um relato médico. Casamentos restaurados, porque a raiva não era do marido. Não, coitado, só levava... Porque é uma pagava o projeção. Era uma projeção, no final das contas. Mesma coisa ao contrário. A culpa não era da mulher. Nossa, Chico, se eu te contar, eu já tive desbloqueio de cara de 2 metros de altura. Que eles vêm pra cima de mim, porque é tudo técnica, né? Certo. Eu organizo direitinho, e eles vêm pra cima de mim. Existe uma técnica muito legal, poderosa, que eles pegam no meu braço e vão... O cara, 2 metros de altura, pode vir com força. Ele nunca vai me machucar, porque é técnica. E aí ele solta toda aquela dor, e depois tá manso com a esposa, carneirinho. maravilhoso. Fica um marido mais presente, mais inteiro, porque fica no lugar de homem, não no lugar da criança brigando com o pai e com a mãe. Vamos chegar nesse lugar de homem. Tem aqui uma menina que diz, às vezes a gente só não consegue soltar o grito, porque sabe o reconciliar. Se é que a gente não é capaz, a chave não vira. Ela diz que ela não consegue porque a chave não vira. Então, ó, vou te dizer uma coisa bem séria, tá? Uma dica é você pedir ajuda profissional. Por exemplo, a maior parte das mulheres que vêm fazer, por exemplo, o Imersão Mulher de Seda, elas dizem a mesma coisa. Mas como que eu vou gritar? Não consigo gritar. É porque ela não aprendeu a gritar, óbvio, normal. Quem grita geralmente são as guerreiras, né? Que daí adoram gritar e fazem de tudo para poder dar uns berros. Mas essas mulheres que estão com o corpo reprimido e não conseguem soltar o grito, elas precisam de ajuda. Existem técnicas de desbloqueios de pontos onde você toca no corpo e a pessoa vai soltar. Quando ela solta e ela é provocada para isso, ela é a que mais agradece. Porque aquilo estava preso a vida inteira. Porque aquela que é yang, a mulher que é masculinizada yang, ela está sempre berrando. Ela está sempre dizendo, né? Ela sempre se defende com som. E que daí não tem posicionamento, muitas vezes, né? Não traz resultado nenhum. Então, lembra, a reconciliação por si só, muitas vezes ela não é verdadeira. Esse negócio de perdoar abusador, tu acredita mesmo nisso? Que tu vai simplesmente perdoar? É que nem a mãe que perdoa o cara que matou o filho.
Não consegue. Não consegue de Não verdade. é, ela consegue só se ela desbloquear. Sabe por Se quê? desbloquear, consegue. Consegue. Deixa eu te explicar uma coisa para vocês muito séria, tá? Porque de espiritualidade eu entendo. Uhum. A espiritualidade, ela realmente traz reconciliação pro perdão, por tudo isso, quando ela dá lugar à humanidade. E a humanidade, ela é imperfeita. A humanidade tem dor real e densa. Nossa humanidade é tridimensional. Então, pensa comigo, isso é tão real, Chico, que Deus mandou o seu filho amado. Ou seja, Jesus encarnou aqui como ser humano Sabendo o que ia dar, né? e sabendo que ia dar. Então, nós temos que dar lugar à humanidade que nós vivemos. Sem dar lugar à humanidade, não existe o perdão verdadeiro, divino que a gente espera. Então, esse exemplo que você deu, uma pessoa que matou o filho, se ela não der lugar à sua dor humana, como que ela vai ter uma ascensão de perdão espiritual? Porque o perdão não é humano, isso tem que estar bem claro. O perdão é espiritual. O perdão é um ato divino, não é um ato humano. A aceitação pode ser um ato até humano, mas o perdão não. Então, o que acontece? Nós precisamos dar lugar à nossa dor, senão é uma negação de própria existência. Eu não posso negar minha identidade, a minha existência. Eu preciso assumir essa dor. Quando você fala em dar lugar à nossa dor, é aceitar a dor. É reconhecer e Reconhecê-la. desbloquear. Eu Ok. preciso sentir a dor. Não aceitar e vou ficar casado com ela agora é minha. Não, jamais. E você não pode viver em sacrifício. Nós não fomos feitos para isso. Nós precisamos soltar o sacrifício. A gente precisa reconhecer, dar lugar para isso, no sentido mesmo de reconhecer, ó, eu tenho essa dor, eu vou viver essa dor, e aí eu me reconcilio com ela e eu sigo. Porque tem gente que reconhece a sua dor e fica na vítima a vida inteira. Fica depressivo a vida inteira, fica mal a vida inteira. Isso não é dar lugar para dor. Isso é, na verdade, estar escravo da dor. É bem diferente. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deixa eu falar um negócio aqui, eu vou falar mais uma vez da LT Móveis, que é um dos nossos patrocinadores, que foi que fez o nosso cenário, mais uma vez agradecendo. A gente precisa agradecer quem realmente está nos apoiando, a LT Móveis, a GVM também, com a Vitória, que é arquiteta, que projetou o nosso cenário. Lembrando que a LT Móveis, ela trabalha com móveis domésticos, domiciliares, também com profissionais para escritórios, empresas, o que você precisar em projetos, execução e entrega de móveis, pode falar com o pessoal da LT Móveis. E a GVM, a Vitória é arquiteta, trabalha com a LT. Então, você vai estar, com certeza, em excelentes mãos. Lembrando, mais uma vez, está gostando, cara? Vai lá, se inscreve no canal do YouTube. Se está assistindo pelo Face, se inscreve lá no canal do YouTube. Acompanha também o nosso canal, a nossa página do Face, que é Chico Santos Alô Meu Povo. Curte, compartilha, aciona lá a sinetinha, faz essas coisas todas que faz parte. E segue a Sheila Ortiz no Instagram. Tem isso também, porque ela também está lá, presentérrima, você está bem ativa nessa Tive que entrar, né? Tive Tive que entrar, né? Faz parte. YouTube também, a gente tem um canal agora também bastante conteúdo. Já fala então, pronto. Ó, Sheila Ortiz, você conhece Sheila Ortiz, no Instagram, acha bem fácil, tá? E tem no Linktree, tem canal do YouTube, tudo que você precisa. Muito conteúdo. Eu tenho que fazer aula, eu tenho que fazer um curso intensivo logo. Mas vamos lá, você falou uma coisa que é muito importante, que é masculino e feminino. A gente estava falando lá fora, antes do programa, a importância do masculino e feminino no mundo, que está se achando em vários gêneros. Né? Em vários gêneros. E se falar da importância de masculino e feminino, muitas pessoas vão pensar agora, vão começar a falar de mulher que está em casa, costurando, o homem tem que estar lá fora trabalhando, machismo, feminismo. Vamos botar ordem aqui no negócio. O que é o masculino e o feminino e qual a importância disso para o nosso dia, para a nossa tranquilidade, nossa felicidade, o nosso posicionamento nesse mundão velho aí? Qual a importância do pênis e qual a importância da vagina? Opa, meninos, vou perguntar para os dois Começa aqui, por aí. experts. Qual a importância do pênis e da vagina? Sabe qual é? Posso dizer? São duas, na minha opinião. São três. Vamos lá. Primeiro, a procriação, o prazer e a identidade. Muito bom. Dessas, qual é a mais forte, na tua opinião? Para mim? É. Pô, caramba, por que ela complicou uma coisa que já estava um pouco mais complicada? Das três, qual é a mais importante? É a identidade, porque através da identidade eu vou me posicionar para a procriação e também vou me posicionar para o meu prazer. Estou bem, Laura? Tá lindo. Ai, coisa. Vamos lá. Primeiro, tá? Eu comecei fazendo essa pergunta para deixar bem claro que o posicionamento da visão sistêmica, ele é bem claro. Colocar ordem. Você falou bem isso, né? Vamos colocar ordem.
Então, posicionamento. Ou seja, então não é uma questão de escolha, é uma questão de ordem só, do lugar de cada um. O que cada um vai fazer com o seu pênis, com a sua vagina, é problema de cada um. Certo. Mas a gente precisa né? saber que cada um tem um lugar, né? Vamos lá? Então, assim, além de pênis e vagina, espermatozoide e óvulo. Óvulos. Se a gente olhar só por isso, né? Mulher tem útero. Olha para esses detalhes biológicos. Isso é inquestionável, concorda comigo? É inquestionável. Certo. A gente vai botar útero no homem? Não Vai vai dar. inverter? Se você é uma escolha de fazer algumas ousadias dessa forma, no futuro, não sei. Essa semana, só acrescentando, essa semana, uma manchete de jornal, homem trans dando à luz. Era um homem dando à luz? Não, ele tinha útero, né? Porque, mesmo sendo homem trans, continuava com útero. Mas vamos lá, vamos na sequência. Então, a verdade é que assim, ó, vamos olhar para aquilo que existe como natural, tá? Natural é o yang e o yin, masculino e feminino, precisam transitar. Eles precisam estar juntos e ser complementares. O yin não é yang, o yang não é yin. Não. O feminino não é masculino, o masculino não é feminino. Isso tem que estar claro. Independente da tua vontade, o masculino e o feminino precisa estar junto. Então, existe uma dança que a gente chama que é uma dança do universo infinito. Que é, se vocês lembrarem daquele 8 deitadinho, né, do infinito. Sei. Então, o yin e yang precisam dançar dessa forma. O feminino e o masculino precisam dançar dessa forma. A polaridade negativa e a polaridade positiva precisam acontecer. Senão, nada existe no planeta. Sem polaridade negativa e positiva, não existe nada. Equilíbrio. Não existe equilíbrio, não existe energia, não existe isso que nós estamos vivendo agora. A eletromagnetismo, energia solar, qualquer energia... As energias que a gente utiliza, de modo geral, não tem como. A gente precisa para tudo, o yin e o yang. A gente precisa para tudo, o negativo e o positivo. E nos relacionamentos é a mesma coisa. Então, quando uma pessoa diz assim, não preciso de ninguém, ela está dizendo que ela é autossuficiente, que ela precisa estar só com ela. No final das contas, isso é a maior mentira que uma pessoa pode dizer. Porque chega no final da vida, qual a maior dor de uma pessoa que morre sozinha? A solidão. Exatamente. Então, assim, quando a gente está na fase alta da vida, a gente acha que pode tudo, né? Eu posso fazer todas as coisas e todas as escolhas. Comigo mesmo. Então, a visão sistêmica, ela é muito simples. Aqui ela não está querendo contradizer nada, ela está querendo colocar uma ordem. Positivo e negativo, né? O masculino e o feminino precisam ter lugar. Então, quando a gente fala em termos de relacionamento de casal ou relacionamento afetivo, isso tem que estar claro no relacionamento. Se for heteroafetivo, tem que estar claro o que é o masculino e o feminino da casa. Ainda que em algum momento exista alguma inversão. Isso tem que estar claro também. Então, vamos imaginar o seguinte, eu sou mulher, meu marido é homem. Quando eu, como mulher, assumo posturas do feminino em mim, eu preciso entender que o feminino ele tem uma polaridade diferente do masculino. A começar, tenho vagina, tenho útero, ovários, né? Meu corpo é diferente, o meu cérebro funciona diferente, tudo em mim funciona diferente. Então, quando eu exijo de mim uma polaridade tão invertida, né? Tão positiva, uma força muscular que não é minha, um posicionamento fálico, né? Que é um pênis que não é o que eu tenho, um testosterona que não é que eu produzo, uma postura mental, racional, lógico, que não é a minha, eu estou confrontando a minha natureza, eu vou sofrer. Então, vai gerar em mim dor. E isso é o que mais está acontecendo hoje, tá? Um dos maiores públicos que eu atendo e que vem fazer curso comigo são mulheres, por exemplo, masculinizadas, que estão, por uma necessidade de sobrevivência, acabaram desenvolvendo um masculino muito forte, pensando demais, agindo demais, tendo que decidir todas as coisas, assumir a casa, assumir as responsabilidades financeiras, de educação, e por uma ausência do masculino, muitas vezes, elas assumem essa polaridade em todos os sentidos e acabam gerando também raiva dos homens por eles não se posicionarem, né? Então, as mulheres acabaram ficando engessadas, enrijecidas, e isso gera um sofrimento muito grande. Um dos principais efeitos é problema de relacionamento. Ela não consegue ter um relacionamento com o marido, ou não tem mais marido, se separou, ou não consegue um marido. Acaba tendo até sucesso profissional, porque acaba trabalhando muito, consegue ganhar seu dinheiro, e aí não está leve. Acaba tendo problemas físicos, dores no corpo, e aí sofre demais. E aí, quando ela vem buscar uma ajuda, ela está pedindo o quê? Eu quero voltar a ser eu em essência. Eu preciso voltar para minha essência. E o feminino, ele busca o quê? Profundidade.
O feminino não é raso, o masculino não. O masculino, ele é da ação. Ele tem uma postura, o próprio falo mostra, né? De direção, de precisão, de execução. O homem, ele gosta de exercer tarefas. O homem tem uma força muscular diferente da mulher, ele gosta de fazer a coisa acontecer, se sentir útil, de produzir, de gerar resultados. Ele é yang. Quando a mulher está no feminino, ela é doce, ela é profunda, ela é sensível, ela consegue trazer a harmonia para os relacionamentos. A mulher que não está trazendo harmonia para os relacionamentos, ela está longe do seu feminino e está sofrendo. E quem é que vai sofrer? As futuras gerações, seus filhos vão sofrer. Não estamos falando de machismo e feminismo. Não. Tá? É outra história, meus queridos. Não vamos confundir as estações aí. A importância disso. Você citou casais héteros. Vamos aos casais homossexuais. Homem, mulher, mulher. Como é que equilibra esse masculino e feminino? É muito importante que exista uma comunicação que possa definir isso. Então, assim, quais as funções práticas do lar, né, da atividade de ganhar dinheiro e tudo mais. Quem é que está mais na polaridade masculina e quem é que está mais na polaridade feminina? Quem está mais yang e quem está mais yin? Da mesma forma que o casal heterossexual, quando você vai, às vezes, inverter essa polaridade por algum motivo, imaginar que o homem perdeu o emprego, deprimiu, está um pouco chateado e a mulher tem que ir para o mundo mais masculino para poder dar conta. É por um tempo. Ela não consegue ficar muito tempo lá. E no casal homossexual, acontece a mesma coisa. Eles vão ter que fazer essa polaridade funcionar entre eles. Senão, não acontece, não funciona. Quer ver aonde gera mais problema? Segundo a experiência, quando o casal é homossexual masculino, muitas vezes tem muito mais dificuldade de ter relações duradouras do que o casal homossexual feminino. Porque o feminino, ele tenta prestar mais atenção nas emoções. Então, ele vai reconhecer a emoção da sua parceira. Já o masculino, ele já mais é reativo do que o feminino. Então, ele vai estar tão reativo que, muitas vezes, ele, para resolver o problema, ele sempre busca o quê? Resultado de solução. Então, vai chegar uma hora e vai dizer, não, troca de parceiro. Mais fácil. Não está funcionando, vou trocar. Como é na vida. Vamos pensar, um gestor de uma empresa. Ele não faz mais ou menos isso? Ele está focando... Não está funcionando o trabalho, vou trocar. Ele consegue ser prático. A mulher, ela já é um pouco mais profunda. Quando o feminino vibra mais, ela vai prestar mais atenção. Tanto é verdade que os casamentos duradouros, se a gente for observar, as mulheres estão lá, estão tentando dar mais uma chance, estão não sei o quê, e se trabalham, e fazem isso, fazem aquilo, porque elas são profundas, elas acreditam na vida. A mulher, naturalmente, ela tem uma função na Terra, que é a manutenção da vida. Então, eu quero ir um pouco mais fundo, se tu me permitir. Vai. Tá? O que eu vejo que Estou aprendendo também. O que eu vejo, assim, que é uma grande missão, assim, que Deus me deu, né? Eu posso dizer assim, que Deus me deu porque eu converso muito com ele, é meu amigo íntimo, diário, cotidiano, troca ideias, ele é o meu, o chapa, né? Ele é o meu cara que faz parte da minha vida. Então, assim, a minha conversa primeira, começa o meu dia já conversando com Deus, já em oração, esse é o meu jeito de ser, e hoje em dia eu declaro isso. Antigamente eu não falava sobre isso, hoje em dia eu declaro, não tem mais como... Dia 5 de abril de 2020, em pandemia, foi a data onde eu abri a boca numa live que eu fiz, e foi a primeira live da minha vida, e lá eu falei, agora nunca mais eu paro de falar de Deus. Foi onde eu assumi a minha verdade, a minha identidade, sabe? Foi ali e nunca mais parei. E realmente a minha vida... Minha vida deu uma expansão em todos os sentidos desde que eu assumi ele como, né, o grande favor, todo dentro do propósito. Então, assim, tudo que eu faço eu entrego para ele, sempre foi assim. Só que antes eu não contava que era assim. Eu só fazia e ficava quieta. Então, assim, quando eu estou em oração, cada vez mais eu percebo, assim, um convite de Deus para mim, que é, vamos abrir o coração das mulheres. Porque a expressão da mulher dentro da sua família, qual que é a obra que Deus mais ama na Terra? Família. Família começa com quem? Casal. O que está sendo mais destruído na Terra? Família. Exato. E qual é uma das soluções mais importantes para que a família se restabeleça, fique bem? União, entendimento. Quem é a polaridade ali que mais é focado no profundo, na harmonia e na persistência para a família? Mulher. A mulher. Então, se eu trabalho a mulher, se eu começo a trabalhar a cura do feminino e o resgate da essência do divino da mulher, a mulher vai lembrar a identidade dela. Por que ela veio para a Terra? Quem é a mulher? A mulher, ela é a expressão da harmonia, é a expressão do verdadeiro Espírito Santo na Terra. Não que ela não possa trabalhar, não que ela não possa... Não é isso que está se falando. Não, a harmonia não faz bem sentido ser paralisada. Exatamente. A harmonia está em movimento. É justamente no movimento que você vai medir a harmonia. Porque é muito fácil nós dois ficarem quietos aqui, vamos ficar quietos nós dois, não vamos brigar. Nunca.
Né? Não, é justamente o oposto disso. A mulher, ela gera movimento, e o movimento com harmonia. Só que o que aconteceu, Chico? Ao longo do tempo, a mulher passou a competir demais. E a carregando fardos do passado. Porque nós temos uma história sistêmica pesada como mulher. Quantas vezes os homens tiveram que ir para a guerra, as mulheres tiveram que pegar em armas para se defender, tiveram que ficar sozinhas criando seus filhos. Então tem uma dor ali. Mulheres que, por exemplo, em descendência, nossa descendência, a minha, por exemplo, né? Eu sou espanhola. Eu vim de mulheres muito fortes, mulheres que tiveram que ir para o campo, que tiveram que fazer a coisa acontecer, né? Mulheres que tiveram que se posicionar. Eu escutava da minha mãe assim, ó, você não pode depender de ninguém. Entendeu? Você tem que ser independente. Primeiro ser independente para depois casar. Então, isso foi o que eu escutei a vida inteira. Eu sou uma mulher independente. Eu sou uma mulher que ganho muito dinheiro, graças a Deus, tenho minha vida independente maravilhosa. Mas eu tenho um marido que, graças a Deus, ganha tanto quanto ou mais que eu. Então, assim, eu não preciso nem ganhar mais, nem ganhar menos. Eu posso continuar em movimento e com harmonia. A harmonia, ela está dentro do coração. A mulher, ela tem uma natureza essencial de sentir o divino. A mulher consagra o divino no seu lar. Quanto mais ela se cura suas feridas, ela cura seus relacionamentos, ela consegue olhar para o seu marido e conseguir cultivar, de fato, que enxergar a dor dele, enxergar a sua dor e curar essa relação, porque é cheia de projeções. O marido projeta na mulher a dor com a mãe dele, com o pai dele. A mulher projeta no seu marido a dor dela com a mãe, com o pai. Agora, quando ela se cura no relacionamento da sua família de origem, com a sua mãe, com o seu pai, ela abre o coração. Quando a mulher abre o coração, ela sente o divino. Quando ela sente o divino, ela sente o Espírito Santo. Quando ela sente o Espírito Santo, ela manifesta a luz. Quando ela manifesta a luz, ela sela de novo o relacionamento na sua casa. O seu marido começa a pedir ajuda, começa a se curar. Ela restaura a família. Os seus filhos ficam em harmonia. Eles começam a prosperar. Isso, independente se você é mãe ou pai de filhos adultos ou crianças. O que eu estou vendo demais? Eu trabalho com famílias há 20 anos. Quando nós curamos o casal, a mulher, os filhos que têm muitas vezes síndromes que são já diagnosticadas, como TDAH, autismo, transtorno opositor, um monte de síndromes aí que estão rotulando as crianças, eles passam a se curar. Porque nada mais é do que comunicação de uma dor anterior, que é a dor da mãe e do pai. Quando a mamãe, que é a mulher, se encontra e ela consegue acordar, o primeiro que acorda, desperta na sua família, acorda os outros, cura a casa. Então, quando uma mulher ela tem uma natureza mais profunda de pedir ajuda, de se curar, se a gente consegue afetar as mulheres e curar as mulheres, a gente passa a curar quem? A família. O sistema, a comunidade, assim vai. Vamos viajar na maionese no sentido de que, cara, se a gente não começar a cuidar da família e trazer ela para o equilíbrio, para essa harmonia, esse entendimento, normalmente eu vejo o futuro dessa humanidade um tanto quanto escuro. E é o que a gente tem observado. Meu Deus, quanta coisa esquisita está acontecendo, Jesus, cada tragédia, cada isso, cada aquilo, né? E a gente está vendo essa destruição, esse desmembramento da família, que é uma coisa tão especial, né? Tão poderosa, né? Exato. E aí, o que a gente faz? Então, olha só. Aí, geralmente, quando eu falo isso das mulheres, né? Com todo o meu coração, meu amor, as mulheres falam assim, mas os homens também têm que se tratar. É a primeira coisa que elas falam, né? Mas os homens também. Aí eu vou te fazer Agora eu vou te fazer uma pergunta. Olha bem no meu olho aqui. Ai, meu Deus. Quando eu falo isso, quando eu falei da amorosidade da mulher, que a mulher, quando ela abre seu coração, ela ajuda a sua casa, isso tocou teu coração ou não? Repete a pergunta. Quando eu falo assim, a mulher, quando a mulher se cura, tá? Eu como mulher, se eu me curo, se eu cuido do meu coração, eu abro meu coração para o meu marido e eu ajudo a minha casa a ter mais harmonia, como é isso para o seu coração como homem? Posso responder como homem? O que o homem procura na mulher? Posso responder isso? Sim. O que eu procuro na mulher? Eu procuro uma parceira, alguém do meu lado, alguém que me entenda, que me acolha, que me entenda, que seja minha amiga, minha amante, minha mulher, minha amiga, para que eu possa estar com ela sempre, em qualquer momento. Eu não quero competir com ela, eu não quero ser mais nem menos do que ela. Eu quero isso, essa poderosa. Cara, eu vou te dizer até emocionado, né? Quando eu falo, eu sempre utilizo o poderosa quando eu falo com as minhas ouvintes, porque eu creio no poder da mulher e eu sei o quanto que este poder dela vai me deixar ainda também mais poderoso. Então é isso que eu quero. Então, quando eu te falo isso, eu te agrido? Não. Pelo contrário. Não. Deixa eu te falar assim.
Sabe, eu trabalho com as mulheres profundamente porque eu acredito que elas, quando despertam amor, despertam a luz na sua casa. E eu digo assim para ti, logo em seguida, o que você acha de você também, como homem, trabalhar suas questões? Perfeito. Agora, se eu disser o seguinte, Vai lá. veja só, preste atenção, mulherada, que isso aqui é a grande chave. Olha só como a minha postura te trouxe para trabalhar. Aí eu vou dizer assim, então tá, Chico, é o seguinte, semana que vem eu vou fazer uma imersão para os homens e eu vou te ajudar a encontrar mais força dentro de ti, mais poder dentro de ti, para como homem tu também liderar, trazer força para sua casa. Você quer? Quero. Ó, pronto. Agora vamos pensar ao contrário, mulherada. Vamos pensar, vou inverter aqui a minha postura. Não, porque assim, ó, Chico, Fala. vocês homens... Aí eu já me arrumo na cadeira. Ó, vocês homens, Aham. vocês Cruza são os muito braços. egoístas, tá? Porque Aham. você só pensa em você. Você sai quando vê vocês não, vocês são ausentes. Aham. Porque você tem que aprender a ganhar dinheiro, prosperar. Porque o negócio, assim, ó, se você não resolver as coisas da casa, eu também não consigo ter leveza. Eu também não consigo ter harmonia. Como é que eu vou conseguir descansar de noite? Como é que eu vou conseguir descansar no peito do meu homem se ele não faz as coisas que tem que fazer? Eu tenho que pedir 1000 vezes para fazer as coisas. Seu nhonho. Eu peço uma, peço duas, peço três. Ó, tem até um checklist que eu te mandei e tu não foi capaz Nem de abriu a resolver. mensagem. Tu nem abriu a mensagem que eu te mandei. Das duas, uma. E aí, eu te pergunto, vai ter uma imersão daqui, semana que vem, para trabalhar os homens? Tu quer fazer? Com essa louca? Não! Eu quero distância. Percebe? Sai. Então, mulherada, Ah. quando as mulheres perguntam isso pra mim, tá, mas e os homens têm que se trabalhar? Eu digo assim, ó, sim. Só que quem produz essa necessidade profunda do homem, ele diz assim, poxa, eu também preciso me trabalhar, é a mulher. A mulher tem essa força poderosa, como você falou, a poderosa, no amor. No amor. E não na competição. Não no posicionamento, assim, ó, tem que ser do meu jeito ou cobrança. Então, o que eu tô querendo mostrar é que nós dois precisamos trabalhar. Tanto é que eu falei para ti, né, vai ter um curso aí para homens. Só que para eu... E sabe por que eu posso falar isso com tanta propriedade, gente? Porque eu atendo o homem demais. E o que eles reclamam? Que as mulheres reclamam demais. Que as mulheres cobram demais. Que não aguento mais esse negócio. Eu cheguei em casa, calma. Então, Agora até pro celular ela me cobra, nem no trabalho me ligo e aí dela. eu me lembro, sabe, Chico, assim, ó, que no Instagram, o meu maior público é o feminino, porque eu acabei focando no Mulher de Seda, na época que eu entrei no Instagram, agora na pandemia, né? O que aconteceu é que uma vez eu pensei assim, vou parar de trabalhar com homem. Vou trabalhar só com mulher, já que falam tanto do público-alvo, né? Aham. Quando Tá. tu vai pra internet, é um saco nesse sentido. Aí, eu falei isso em voz alta. Sabe o que aconteceu? O quê? Fui fazer um workshop na mesma semana, acho que foi. Ah, Só veio o homem. só os caras. Praticamente, só tinha, juro por Deus, Só tinha cueca. 80% homem, 20% mulher. Eu pensei, o que Deus está querendo me dizer? Tá. Não. Aí eu entendi. Aí, de novo, uma outra vez eu entrei em crise e falei, vou trabalhar só com mulher, então. Aí, a minha agenda estava lotada. Deu uma inversão na agenda que tu não faz ideia. As mulheres desmarcaram e começaram a marcar homens. Os homens. 70% homens. Aham. Daí eu pensei, então, o que Deus está me dizendo? Aí um dia um cara me falou bem assim, ó, eu preciso te falar uma coisa. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais para os homens, porque quando tu fala, toca. Deus, mas por que será que quando eu falo toca? Eu já sei. Porque quando eu falo com respeito do lugar de mulher. E o respeito dele no lugar de homem. No lugar de homem. Ou seja, eu vejo a sua dor e vejo você e a sua força no seu lugar. E eu não estou querendo competir com você. E é por isso que acabo tendo credibilidade com os homens. E aí, por que não ajudar as mulheres a ter essa mesma credibilidade? Por que não ajudar as mulheres a ter resultado nas suas casas? Então, tanto as mulheres quanto aos homens, poder falar diretamente com eles também. Então, a gente precisa trabalhar essa harmonia de fato. O homem e a mulher têm o seu lugar. E eles não podem competir. E eles não nasceram para ficar sozinhos, convenhamos. Não, a melhor coisa do mundo, você tá com alguém que te ama, que você ama. Ah, coisa boa. Ô, meninos, como é que nós estamos de tempo? Que eu já me perdi todo, eu não sei aonde eu estou, já vamos tão longe. Estamos no Fundo Canoas. O nosso estúdio fica no Fundo Canoas. Fundo Canoas é um bairro de Rio do Sul, porque com a internet você não sabe onde é que vai isso, né? É um bairro de Rio do Sul, Santa Catarina. Estamos no Alto Vale do Itajaí, que é uma região de Santa Catarina. Você está assistindo e acompanhando. Alô, meu povo. Chico Santos, Alô, meu povo. Você pode acompanhar também na página do Facebook, tanto também como no canal do YouTube, é o mesmo nome. Vai lá, curte, compartilha. Da Sheila também. Falando nisso, me perguntaram aqui, disseram aqui, ó, meu Deus,
Como eu queria estar fazendo esse curso amanhã. Vamos falar um pouquinho do que você vai estar fazendo esse final de semana e como é que esse povo pode, né, ainda se tem tempo de participar, se pode, não Então, pode, enfim. acabamos de saber que teve acho que, uma pessoa que não vai poder ir, né? 2 pessoas, então significa que tem 2 vagas. Né? Então é o Acabou de seguinte, surgir 2 vagas. acabou de surgir. Aham. Nós vamos fazer uma imersão amanhã, que são uma imersão profunda de 12 horas, onde a gente Aham. vai trabalhar essas consciências psíquico, sistêmico e espiritual. É uma imersão de cura, tá? O que eu escuto das imersões, como resultado das imersões? A primeira coisa é quando elas saem da imersão, porque elas ainda não sabem o resultado, né? A mulher de seda, né? Mulher de seda. Mulher de seda. Mulher de seda. Ela diz assim, inenarrável, espetacular, Aham. extraordinário, sensacional. Elas não conseguem dizer outras palavras. Outras coisas. Aí, uma semana depois, eu sempre faço um acompanhamento de 2 aulas online ainda, né? Aham. Depois. Elas dizem, olha só o que aconteceu. Elas falam, exemplos. Não tenho mais dor no corpo. Minha enxaqueca sumiu. Meu problema... Aham. Enfim, seja... Enfim. É. Aí teve uma lá, exemplos, Tô né? até gozando. Gozando. É uma coisa que acontece muito. Aham. Pessoas com depressão que saíram da depressão imediatamente, síndrome do pânico curada, pessoas que não estão mais com vontade mesmo de viver, que volta à vida, literalmente, casamentos que são restaurados. Teve uma que eu achei o máximo, O que que contou deu? que uma semana depois, um cara veio falar com ela, se apaixonou, 50 anos de idade, se apaixonou, tá namorando com um anel de compromisso e compromisso? tudo, um mês Que depois do curso. Assim, Sheila, consegui entregar meu coração e me sentir amada e amar pela primeira vez. Olha só. Que não é fácil, Que né? não é fácil. Vamos combinar esse negócio. Cenas assim incríveis, mudanças de quem trabalha com negócios, né? De mudar a empresa, tomar decisões. Por quê? Porque a gente acessa demais as consciências, o psíquico, sistêmico, o divino, o espiritual. Então, assim, aquilo que não resolve no psíquico, resolve no sistêmico, que resolve no espiritual. De uma das 3 em 1. consciências vai resolver. Não Aham. tem esse negócio de sair de lá sem resolver suas questões. Tá. Né? Essa imersão vai ser no Aliança Express, é isso? No Hotel Aliança Express aqui em Rio do Sul. Nós estamos numa live, ao vivo, ou seja, se você assistir daqui a 1 dia, 2 dias, já passou o negócio. 14 de maio, né? Exatamente isso. E quem estiver ouvindo agora e sentir no coração, nossa, eu preciso disso, Aham. liga pra quem, Ana? Para Talent. Agora? Não, mas é melhor não. Amanhã de... Então, melhor agora. Qual o teu? Vai. 48. Não, 47, gente. 47, porque tem gente de Floripa também. 47, 9, 88, 36, 98, 99. Ela fechou o olhinho para lembrar. Ela fez 8836 9899? Então, 9 na frente, 8836 9899. Viu que facinho? Já decorou, viu, gente? Que show. A coisa é só voltar um pouquinho aí e... Tem 2 vagas ainda. Eu posso fazer uma pergunta? Aí, domingo vai ter grupo de constelação familiar. É o Aí mesmo domingo é número. constelação. Constelação familiar. 88, 36, 98, 99. O Jotinha já vai colocar ali, Jotinha? Jotinha, querido. Ótimo. E o mesmo número para constelação, Para constelação de, também, de que domingo. é domingo, Só né? receber Que é uma informações. experiência... Gente, as 2 são experiências fortes. Você é meu convidado? Ai, Jesus. O telefone está na tela já, muito bem. Ai, Jesus. Vamos lá. Ai, Ele Jesus. fala isso, gente, porque ele sabe que mexe muito. Cara, não, Chora. olha, é sério. Estou aqui com o Luiz e com o Jori, que são os meus parceiros aqui no podcast. Cara, é uma coisa que vocês não fazem ideia. É realmente uma experiência... Eu queria falar uma coisa bem séria Fala. sobre domingo, tá? Quem não puder ir numa Mulher da Manhã. Domingo, quem tiver criança, a partir de 6 anos de idade, quiser constelar o filho, vai. Leva o seu filho, né? Sheila, tem um filho com TDAH, tem um filho com autismo, tem um filho com transtorno opositor, ou com alguma questão, ou de uma doença, enurese noturna, ou qualquer coisa assim. Medo demais, tal. Aproveita, tá? Eu sou uma... 6 anos de idade. 5 também dá, até, porque estando os pais juntos, tá tudo certo. Por que eu tô falando isso? Porque eu sou uma das poucas consteladoras no Brasil que faz constelação com criança. Então, é uma oportunidade única, tá? A maior parte dos consteladores vão trabalhar só com os pais. Só que eu tenho desenvolvido, ao longo de todos esses anos, a abordagem com as crianças, que os pais presentes é muito mais rápido o resultado. Por quê? Porque o pai e a mãe vão olhar para essas crianças e vão conseguir tomar rapidamente. E a criança se libera na hora da dor, que daí fica a dor
sendo visitada pelos pais. Maravilha. Fala, meu querido Luiz, o que você quer? Quer um pouquinho de água? Eu quero. Muito bem. Ô, essa mulher toma água, né? É bom para Ainda quem bem, né? fala muito, tem que tomar bastante água. Muito legal. Sheila, eu já acompanhei algumas palestras motivacionais, nada contra palestras motivacionais, tem o seu momento, a sua importância. Mas eu sempre digo que numa palestra, se você não faz todo esse processo, você se empolga na hora, no dia seguinte você já está menos empolgado, no outro dia está tanto, depois você já está na naba de novo. A diferença é essa, você tem que resolver essas situações, você tem que encarar esses medos, você tem que assumir esses medos, reconhecer os medos, resolver os seus medos, liberar os medos, colocar isso para fora para dar espaço e fazer a chavezinha, é isso, né? Exatamente. E assim, ó, geralmente eu costumo dizer que quando você sai de um processo que é realmente profundo, você não sai motivadíssima. Você vai sair pensando muito. Você vai sair com uma responsabilidade. Por quê? Um trabalho como esse vai te tirar de uma postura reativa, criança, infantil ou de vítima e vai te levar para um senso de responsabilidade sobre a própria vida. Tá. Isso é maravilhoso. O que eu vou fazer daqui para frente com o que é meu? Vamos lá. Essa questão de responsabilidade consigo mesmo. A decisão é minha. Não é tua, não é dela, nem de outro. Sempre será minha. Sempre. Jogar ou passar a responsabilidade ou dar a responsabilidade, ou, enfim, a outros, é sempre sua. Pelo menos a solução disso é sua. É isso? Exatamente. E assim, ó, é um perigo delegar poder. Delegar poder é delegar vida. Então, toda vez que uma pessoa chega para mim reclamando de alguém, eu às vezes brinco, né? Eu falo, onde é que está essa pessoa que não está aqui? Porque é muito fácil delegar poder. Só que, ao mesmo tempo, é perigoso. Por quê? Porque se eu estou delegando vida, poder, eu estou delegando resultado. Então, eu não tenho resultado. A partir do momento que eu faço o seguinte, ó, segura o meu copo d'água. Beleza? Tô com sede agora. Te vira. Tá comigo. Só agora que eu quiser. Entenderam? Então, assim, ó, meu casamento tá uma droga. A culpa é do meu marido. Vai ficar a vida inteira a culpa lá. Não vai resolver nunca. Entendeu? Eu tenho que assumir essa responsabilidade sobre a minha parte. E aí Pega o copo de volta. quando eu tenho esse poder sobre aquilo que é meu, que é, poxa, o que eu posso mudar? Aí eu consigo trazer um resultado sobre a minha vida que vai reverberar na minha relação com ele. Então, logo, ele vai mudar por quê? Porque eu mudei. Não porque eu quero que ele mude, mas porque eu mudei. Então, se algo muda em mim, muda no outro. Então, assim, você sempre vai ter relacionamentos conforme a sua realidade hoje. Você atrai seus relacionamentos. Você não é vítima do mundo. Se você vive uma vida medíocre, porque você está tendo uma postura medíocre. Se você vive uma vida com uma qualidade inferior ao que você gostaria de ter, é porque você está agindo de uma maneira inferior ao que você deveria agir. Sempre é sua responsabilidade. Sheila, mas eu trabalho num lugar que me pagam muito pouco. Então, o que você está fazendo que você ainda está lá? Está lá naquele lugar. Responsabilidade sua ainda, entende? Então, fica muito fácil. Não, mas eu não tenho opção. Quem disse que não tem opção? Tem tanta coisa para fazer no mundo. Tantas pessoas para você modelar. Então, eu vou estudar sobre pessoas que tiveram uma situação como eu tive e como que elas fizeram para sair dali. Então, eu vou aprender sobre isso. Hoje em dia, Chico, ficar paralisado com todo o recurso que nós temos de conhecimento disponível é uma escolha. Mas, tá, tudo certo. Mas esse ficar paralisado pode ser também esse problema que eu preciso resolver. A paralisação diante das coisas. Exato. Quer dizer, tudo aquilo que nós falamos também serve para isso. Né? Pô, vamos resolver esse negócio. Exato. Porque a pessoa pode estar paralisada em função desses. E aí eu vou dizer uma coisa muito séria. Às vezes a gente está paralisado porque não consegue fazer sozinho. E é por isso que existem cursos como esse, imersões ou situações onde algum profissional vai te ajudar a enxergar onde você está paralisado. Às vezes você está, por exemplo, vivendo um luto que não foi você contigo. Vou dar um exemplo, né? Sistemicamente falando. Vai. Imagina que você chega aos seus 40 anos de idade e paralisa. O que é paralisar? Não consigo ganhar dinheiro, não consigo relacionamento, travou, tudo que eu faço não dá certo. Chegou o fim. Não tem mais nada para mim. Acabou. E aí, mas eu não estou me sentindo mal, no sentido, não tô chorando todo dia, mas nada anda. E aí a gente vai fazer uma constelação familiar, por exemplo, ou um trabalho, vai enxergar que você está preso a um momento onde a sua mãe perdeu um filhinho, olha só, que seu irmãozinho morreu, e você justamente com 40 anos de idade foi parar lá. A sua inconsciência parou lá. Você está travado num luto. E aí quando você revisita aquele lugar e você
consegue enxergar aquilo como um grande exame, tomar consciência e dizer, agora eu posso seguir, você solta. E você vai andar a sua própria vida. Porque muitas vezes nós paralisamos porque estamos vivendo em outro tempo. Nós estamos em outro momento de vida. Como assim? Eu estou com 40 anos, mas eu não estou vivendo a minha vida. Eu estou vivendo, por exemplo, a dor do meu pai, que perdeu um filho. Ou a dor da minha mãe. Eu estou vivendo a dor da minha avó. Então, se eu estou paralisado, é porque provavelmente eu estou num momento de vida que não é o meu. Ana, eu já participei de algumas constelações com a Ana que foram punks. Eu fui representante, né? Claro que não, mas enfim, essa questão da mãe que perde filho, mãe que aborta, é puxado, porque se isso também não é entendido, trabalhado, muita coisa se prende aí, né? E não sei se eu posso falar, eu estive numa constelação que eu fui. O filho que eu representei, o filho que tinha morrido, eu não esqueço disso nunca. Em uma das constelações, a pessoa que estava constelando. Posso falar porque não tem data, não tem nome, acho que posso, né? Se qualquer coisa vocês digam que eu não, eu paro por aqui. Mas eu fui representar e representei esse filho que havia morrido. E eu não consigo esquecer a dor daquela mãe me pegando no colo. E a partir daquele momento que ela conseguiu entender aquele processo todo, ela começou a libertar e ter uma vida melhor com os seus filhos. Isso é muito louco, Sheila. Isso é uma coisa muito louca. Você fica assim, como é que funciona isso? E a gente começa a pensar em tantas coisas que nós já passamos, isso das que lembramos e daquelas coisas que nem vivenciamos, que são essas heranças que você falou. E se a gente não trata, o pior de tudo, onde é que eu quero chegar? Se a gente não trata, a gente leva para a vida. E projeta nos relacionamentos, em tudo que a gente E faz. os nossos filhos podem também sofrer disso na frente? Exatamente. Nossos netos? Quanto menos nós visitamos a nossa consciência, mais as gerações futuras vão sofrer. Por que eu gosto de me curar tanto? Por causa dos meus filhos? Eu ia perguntar isso, né? Tudo bem, eu vou fazer esse processo por mim? Sim. Mas também tem pessoas que vão estar à sua frente, seus filhos, seus netos, que você também vai estar, cara, liberando um caminho muito legal para essa rapaziada. Toda vez que você se cura, uma geração futura já é liberada. Não precisa mais ver aquilo. Ela vai conseguir fluir naturalmente. Entende? É muito importante. Eu vou dar um exemplo, né? Eu sou divorciada. O pai dos meus filhos mora aqui em Rio do Sul. Certo. Eu caso agora, né, com meu futuro marido em junho. Mulher de emoções. Então, uma coisa que eu gosto de trabalhar demais na vida dos meus clientes é uma coisa que eu sempre aplico na minha vida. Eu ia perguntar isso pra ti. Não faz sentido eu replicar, faço né? o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não faz sentido. Para mim tem que ser coerência realmente. Então, assim, para os meus filhos, eles têm que estar em paz. Então, quando eu olho para os meus filhos, eu tenho que abençoar dentro deles o pai deles. Ou seja, quem é que fez essas crianças? Fui eu e ele junto. Então, toda vez que eu olho para o Eduardo e para o Heitor, eu tenho que ver que, às vezes, tem trejeitos do Eduardo, do Heitor, que lembram o pai. Se eu estou bem resolvida em relação ao meu antigo casamento, eu vou olhar com amor, vou olhar com carinho, vou olhar com bênçãos. De verdade, do fundo do coração. Mesma coisa ele. Ele vai olhar para os filhos e vai pensar, nossa, gratidão à mãe deles. Quanto mais nós dois estamos em paz, mais eles ficam em paz. E a gente consegue enxergar. Eu e ele, nós temos uma relação muito boa. Então, assim, quando a gente vê que tem alguma coisa que eles estão apresentando um sintoma, a gente diz assim, vamos constelar isso daqui. Tu olha para isso, eu olho para aquilo, vamos ver isso daqui, né? Tu e teu ex. Isso mesmo, o pai das crianças. Para que a gente possa sempre liberá-los. Então, a gente está sempre se trabalhando para liberar eles das nossas dores. E a gente tem que estar sempre em comunhão. Ou seja, um vem do outro, nos filhos, em comunhão. Eu não posso substituir o pai deles. Nunca. O Gilmar, ele nunca vai ser o pai dos meus filhos. Mas ele pode ter uma função de educador. A gente diz que ele é o treinador, né? Caramba. Ele ajuda a educar. Mas o verdadeiro pai, que ressoa na alma deles, é o Christian. Então, as crianças, elas têm que sentir que esse lugar nunca vai ser roubado por alguém. Eles têm que estar em paz. Então, a mesma coisa, a Josi, que é a mulher do Christian, nunca vai poder assumir o lugar da mãe, da Sheila. É muita gente então, nessa história, mas dá para entender. Tem uma ordem. Então, vamos lá. Pai e mãe. Quando pai e mãe se curam e estão em ótimo relacionamento um com o outro, eles liberam os filhos dos emaranhados.
Porque senão o que acontece? Qual que é um dos maiores problemas que nós temos hoje? Nós temos pessoas com problema de relacionamento porque estão olhando para a dor do relacionamento de quem? Dos próprios pais. Se os meus filhos ficarem olhando para mim, com pena de mim, ou me julgando, ou julgando o pai deles, né? E vice-versa, eles vão ter problemas com quem? Com as suas respectivas Esposas. e seus respectivos. Exato. Então, qual é a nossa preocupação sempre, nossa ocupação, né? É sempre nos curarmos para liberar os filhos e as próximas gerações para que eles também estejam em paz. Aí a gente volta ao começo de toda a história, porque a matéria que eu assisti no Fantástico e que a Sheila participou é da utilização da constelação familiar em soluções de problemas na vara da família, em separações. Muitos tribunais já estão utilizando da constelação familiar exatamente para chegar a essa solução pacífica, harmoniosa. Não deu mais os dois, mas tudo bem, a gente tem toda essa história para dar conta aqui e responsabilidade de fazer com que esses filhos... Uma das coisas que eu mais vejo que funciona é antes de ir para o tribunal. Antes mesmo. É assim, ó, por exemplo, vamos imaginar que você e seu marido vão se divorciar, né? Não tem outra opção, enfim, acabaram se divorciando. Quando vocês vão fazer isso, busquem fazer uma constelação familiar ou uma ajuda antes do divórcio. Porque daí, eu digo assim, que o divórcio ele só é bom quando ele está em paz. Quando ele acontece não porque é uma reação, uma briga, uma reação, uma dor. Quando ele é realmente uma decisão do casal, porque existe uma pulsão de morte. Quando a gente fala assim, quando que o casamento acaba de verdade? Não tem outra opção. Quando existe uma pulsão do casal para a morte. Ou seja, um dos dois tem uma pulsão. Isso aí, tem uma live inteira até no meu Instagram sobre isso. Será que acabou? Mas acho que achamos o tema, porque é muito aberto, tá? Então, eu sugiro sempre os casais que estão numa situação assim, pedir ajuda antes. Primeiro, para ver se realmente precisa separar. Agora, se não tem opção, faça a constelação antes do divórcio. Antes de acionar. E quando forem, vão para um advogado que entenda do assunto, que também entenda... Seja sensível a isso. Seja sensível a isso. Porque, de repente, vocês tendo todos os acordos bem definidos, a homologação é rápida, é tranquila. Sabe quanto tempo levou a nossa homologação de divórcio? 42 dias. Com crianças pequenas. Foi muito rápido. Por quê? Porque nós estávamos em paz, nós resolvemos tudo de boa, né? Tranquilo, em paz. Então, eu digo que... às vezes a gente precisa de ajuda, inclusive para uma separação, né? E é um momento muito importante. Eu sempre oriento os meus casais, há 20 anos aí trabalhando no casal, quando chega a esse ponto, é um momento que precisa de muita ajuda, porque tem que ter paz. Muito bem. Legal. E tem gente assim falando, mas o que essa louca está falando, né? É fácil falar. Não é tão fácil. A gente sabe que tem um empenho nisso tudo, né? Olha, eu tenho propriedade para falar, porque eu vivi na minha vida. Não, eu digo... Sim, mas você com todo o conhecimento que você tem. O teu marido, o teu ex-marido também com conhecimento. Aí entra a questão do conhecimento. Agora, conhecimento é uma escolha, né? É. Você pode viver alienado uma vida inteira e se culpar, ou então ficar vítima a vida inteira do Escolha. sistema. Agora, se você escolhe, não, eu vou buscar me autoconhecer, vou buscar conhecimento, é uma liberdade. Conhecimento é liberdade. Liberdade é poder. Então, assim, se eu me sinto livre na vida, eu vou fazer escolhas em prol da vida e vou prosperar mais, vou ter mais frutos, mais resultados em tudo. Mandaram eu limpar minha blusa, que caiu um fio de barba branco aqui, e estava aparecendo um contraste com o verde. Não era o fio do paletó, né? E mostrou, viu? Será que tem alguma pergunta, Chico? Alguma coisa? Não? O pessoal está só comentando assim, cara, ó. Que programa está sendo esse? Parabéns, está o máximo. Mulher de Seda, a Lu... Ela é de Blumenau, acho que é de Blumenau, está em Blumenau, né, Lu? Só me responda isso, eu me confundo se você está em Blumenau ou você está em Itajaí. Só me diz aonde, pela pergunta. Quando eu estiver aqui em aqui. Quando eu estiver aqui em Blumenau, por favor, me avisa. Deixa eu até o telefone Mas Rio dela do Sul aqui. é do lado, é muito difícil ir para Blumenau. Eu não vou para dois lugares tão próximos assim, tão perto. Aí a outra menina colocou, Lu, vem amanhã para Rio do Sul. Isso mesmo. Aproveita, vem. Mais fácil. É pertinho. Esse programa já está sendo um curso. Que maravilhosas as palavras que saem da boca dessa mulher enviada por Deus. Oh, maravilha. O que eu acho interessante é que esses assuntos, estudos, sempre a mulher busca mais que os homens. Há uma mulher que está falando aqui, que é a Sandra. Aí tem a Cíntia, vai ser maravilhoso. O pessoal está elogiando bastante aqui, né? A gente vê uma grande maioria de mulheres assistindo. Não só assistindo,
mas também comentando. Gritar salva, diz a mulher aqui. Olha, até uma frase para... Eu sou do tempo do adesivo ainda. Uma frase para adesivo. Gritar salva, mas tem que ter... E libera o fígado. Libera. Pra quem não sabe, o fígado é um órgão onde a gente reprime as emoções da raiva. E muita gente tem problema no fígado por conta disso. Exatamente isso. Então, libera o fígado. Mas lembra da reconciliação, não basta gritar. Eu participei de um evento uma vez com a Ana, lá no teu espaço. Eu dei um grito, que tinha um pessoal que estava fazendo junto. O pessoal se assustou, tu lembra? Que isso? Que passa, irmão? Né? Porque tem que vir, ele é cultural, ele vem do útero mesmo, né? Só tinha homem naquela noite. Só tinha homem naquela noite. Legal. Muito bem. E aí vai, né? Top demais, pessoa maravilhosa. A pessoa que diz, eu convido Jesus para minha casa sempre. Que lindo. Eu costumo dizer que Jesus a gente acorda de manhã, dá bom dia, toma café da manhã com ele, você vai no carro, você convida ele para sentar no banco do lado, você conversa com ele o dia inteiro se você quiser. Isso é muito sério. E quanto mais a gente faz isso, quanto mais intimidade você tem com Jesus, mais você toma decisões segundo o favor dele, segundo o que ele espera de você. E os resultados são muito mais prósperos em tudo na vida. Então, assim, eu gostaria de convidar, então, para quem não puder estar aqui no Mulher de Seda presencial... E ela fala, se eu pudesse, eu iria. Porque às vezes a pessoa mesmo se trava, Então, faz o seguinte, ó, você vai lá no Sheila Ortiz, no Instagram, você vai ver que lá no meu Linktree tem o Clube Mulher de Seda. Procura, Clube Mulher de Seda. Participa, é ao vivo online toda terça-feira pela manhã. Eu assisto de vez em quando, não sou mulher, mas eu participo porque eu fico assistindo, de vez em quando, umas coisas que tu coloca, eu olho, paro e fico, caraca, tu tá poderosa, hein, amiga? É muito legal ver quando pessoas que a gente tem amizade se posicionam de maneira tão interessante. Muito bem, pessoal, chegou no fim? Porque acabou? É isso? Nunca acaba, diria um amigo meu, mas estamos encerrando, né? Eu quero agradecer mais uma vez, primeiro, ao pessoal da LT Móveis, né, que confeccionou o nosso cenário, trabalha com móveis tanto para a sua casa, como também para a sua empresa, escritório, seja o que for, a LT Móveis, e também a JVC, GVN, passei perto, GVN da arquiteta Vitória, que projetou e que trabalha também com a LT Móveis de coração. Muitíssimo obrigado. Oi? JVC é a TV em cima. JVC é a TV aqui em cima, né? Obrigado, Ana Maria Pitt, minha querida prima. Ela é minha prima. Ah, é? Somos Croix, ela por parte de pai, eu por parte de mãe. A mãe, né? Tua mãe, né? Tua mãe, exato. Teu pai é Pitt, né? E a mãe dela é Croix, como também minha mãe é Croix, mulherada forte. Essa não, tá aparecendo na tela agora. Ana Maria. Esse sorriso. Maravilhosa consteladora né? familiar. Querida. Também usa o método DES. Foi minha aluna, agora faz parte da equipe do DES. Que é, de certa forma, aqui para a região, para a super-região também, né? Uma referência nesse sentido, né? Quando se fala da Sheila. Ela que é da Talent. E agradecer tu, né, mulher? Querida. Que bom. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. Eu agradeço muito essas coisas que a vida... talvez eu vou falar uma idiotice, mas eu agradeço as coisas que a vida nos traz porque nós decidimos que venham. Exato. Se a gente não permitir, não vem. É o acesso. Uhum. É o acesso. Nós acessamos aquilo que nós queremos acessar. Né? Então, para encerrar, sempre tem aquele momento, vai lá. Vem aquilo, porque quando se fala no campo, né, sempre é uma coisa de muito momento, as coisas nos vêm. O que viria para ti? Nesse instante que a gente está acabando esse programa, que foi muito show, muito legal, muito gostoso, o que viria para ti? Engraçado que me veio uma frase assim, ó. Não faça de conta que não é com você. Não faça de conta que não é com você. Você é responsável pelo seu destino e quando você assume o poder sobre ele, você tem resultados incríveis, aliás, extraordinários, que você nem imaginava ter. Você pode viver uma vida ainda melhor do que você vive e você pode sair de onde você está. Mude o ambiente, mude ao redor para morar dentro também. Não desista de se curar, porque cura é possível sim. E não é tão demorado quanto você imagina. É só você querer. E quando você entra no processo, você continua facinho, até achar um beco bem difícil. Aí você chora, fica lá um tempinho, aí depois levanta. Mas, em compensação, quando você levanta, você sabe exatamente onde estava o buraco, você não cai mais lá. Quando você cura, você não volta a estaca zero.
Você cura de verdade. E eu posso dizer isso como alguém que já atendeu mais de 15 mil pessoas, quase 20 anos trabalhando com isso, casais, famílias, e aplica tudo o que ensina na própria vida. Os resultados que eu venho colhendo hoje na minha vida são extraordinários. E lembra, nada do que você faça, absolutamente nada, pode ser distante do que Deus quer para você. Então se pergunta sempre no seu coração, quando você vai fazer um curso, quando você vai procurar um profissional, será que esse é para mim? Será que estou no lugar certo? E se pergunta na sua vida qual é o seu lugar, para que você possa ter resultados que você nem imagina e maravilhosos. E desejo tudo de bom. Que maravilha, querida. Te agradeço de coração. Muitíssimo obrigado. E vai lá, gente, me ajuda aí, vai compartilhar, vai curtir, vai se inscrever no canal, para que a gente possa ter forças para trazer cada vez mais Segue lá, Sheila Ortiz. coisas boas como a Sheila Ortiz. Obrigado, querida. Obrigada também. Jotinha, beijo. Luiz, beijo, que são os nossos parceiros aqui no podcast. Obrigada. Agradeço de coração, mais uma vez. Obrigada, Ana E a Pitt. todos vocês e vocês que ficaram nos acompanhando. Beijão. Materiais de qualidade, acabamento preciso, design sofisticado. Você sonha e nós criamos. LT Móveis sob medida, Rua Alberto BR 726, Ribeirão do Tigre, Rio do Oeste.